a gente tem lá uma filosofia em que a gente tenta achar esses casos aí onde a gente vê essa agenda de criação de valor e que a gente quer carregar por muitos anos, né? E aí a gente gasta muito tempo tentando entender ali os aspectos qualitativos do negócio, né? Por que isso aqui é um bom negócio? Às vezes é mais fácil você olhar para uma tendência do mercado do que você cravar o DCF. E para você achar essa tendência, a gente gasta muito tempo pensando em coisas que vão crescer a despeito do PIB, etc. Como é o caso da eletrificação hoje em dia, o uso do lítio para bateria. Olhar essas vantagens competitivas, né, e ver que elas vão ser duradouras é muito importante. Outro ponto fundamental para a gente são as pessoas. A gente acha que negócios parecidos com pessoas diferentes chegam a resultados completamente diferentes ao longo do tempo. Em 2018 ficou pra gente muito claro que assim, o Brasil ia ser a nova fronteira de produção mineral do lítio especificamente. E desde então a gente investiu na SIG, né? Comprou o preço médio de 40 centavos de dólar, esse negócio tá 20 altos de dólar hoje. Localiza sempre foi uma empresa que todo mundo esperou muito crescimento, mas nunca foi barata, digamos assim. Pouquíssimos momentos aí nesses 15 anos aí que a gente teve. Tive momentos que você, nossa, é barato, a turma do barateiro, né? O pessoal que gosta do múltiplo baixo. Isso só aconteceu ou em momentos que você teve uma crise mesmo, assim, pesada, teve o Covid, né, na época do impeachment da Dilma, então você conseguiu ver ela ali, sei lá, 10, 12 vezes lucro. Sim, tá começando mais um Market Maker, seja bem-vindo a mais um episódio. Hoje vamos falar de ações, então se você gosta de investimentos em ações, se você quer entender mais sobre o que está impactando a bolsa ou não, nesse novembro maravilhoso, nunca critiquei bolsa de valores, hein, Matheusinho? Ainda mais novembro, né? Bem diferente do novembro do ano passado, né? Cara, é verdade, nossa, só de lembrar da cota do nosso fundo novembro do ano passado. Um ano depois, coisas melhoraram, hein? Melhoraram bastante. Bom, mas hoje a gente vai falar de ações, oportunidades, a bolsa está subindo bastante, trouxemos 2 gestores que sabem muito, têm muita experiência para falar sobre o que estão fazendo com a carteira e, enfim, trocar ideias sobre investimentos em ações. Vocês sabem que a gente gosta muito, a gente gosta de chamar isso de episódio raiz, né, que é lá das nossas essências, desde a nossa antiga encarnação, a gente gosta de falar muito de ações. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Salomão, um dos fundadores do Market Maker. Se você está vendo esse canal pela primeira vez, já se inscreve no canal, deixa aquele joinha e acompanha o vídeo aqui, que toda quinta-feira, 18 horas, tem episódio, e também tem conteúdo ao longo da semana inteira, também com o Mercado Aberto, que eu faço com o Matheus, com o de investidor para investidor, enfim, tem conteúdo a valer. Antes de apresentar nossos convidados, recadinho da Dr. Jones, nosso patrocinador. Cuidar do cabelo é muito importante, então para quem tem problema com caspa ou busca um shampoo bom para cuidar dos fios, a Dr. Jones tem produtos muito bons. Além dos shampoos, você também encontra na marca finalizadores para deixar o cabelo impecável. A gente ainda pode usar, né, Matheusinho? Ainda aqui? Pode, né? Ainda posso ser cliente da Dr. Jones. Aproveite a Blue Friday da Dr. Jones e garanta seus produtos com até 45% de descontos nessa fase de novembrão, que além de ter promoções na bolsa, também tem promoções no varejo. Então aproveita aí a Dr. Jones. Feito isso, vamos apresentar nossos convidados. A gente tem aqui na nossa frente, do outro lado da bancada, Thiago Cunha, da Ace, e Francisco Uch, da Kiron. Uch, da Kiron. Mais conhecido como Chicão, né? Muito mais fácil chamá-lo de Chicão, né? Mas na apresentação formal a gente fala o Francisco, mas é o grande Chico que está aqui com a gente, o Thiagão também, meu xará. O Thiagão já é a segunda vez que está aqui, né? Veio no final do ano passado. E, bom, só apresentando rapidamente, o Thiago Cunha é gestor de renda variável da Ace, começou no mercado em 2000, passou por Deutsche Bank, Safra, Bradesco, Unibanco e ingressou no mundo de assets independentes lá para 2006, 2007 com a BRZ. Da BRZ foi feito um spin-off que virou a Grow e a Grow depois foi incorporada pela Ace Capital, que é onde ele está hoje. Thiago Cunha, gestor da Ace, cujo fundo, né, que ele toca, o Ace Absoluto, também era o Grow Absoluto, continua lá com ele. No episódio que ele veio no ano passado, a mesma posição está ainda na carteira dele, é uma posição que está há muito tempo lá, que é a Sigma, é a maior posição do fundo. Ele também gosta de outras empresas ali, vai falar de Eletrobras, Embraer, Sabesp, enfim, o que o tempo permitir, a gente vai falar. Tem outra também de grafite, a Southstar, né? Southstar. A gente estava analisando a carteira do Thiagão antes de ele entrar. E o Chico, mais conhecido como Chico, né? Ele é gestor e fundador da Kiron Capital, uma casa 100% focada em ações. O Chico trabalha com análise de ações e investimentos em ações há 20 anos, já passou por Tarpon, Cox, M-Square e fundou a Kiron em 2016. A casa não tem restrição de tamanho de empresa, mas o Chico gosta de focar a atenção em poucos nomes da bolsa. Lá eles acompanham 40 a 50 empresas, divididas em 7 analistas. Hoje eles têm em torno de 15 a 20 empresas. Eu estava até na análise da carteira.
As 9 maiores ações possuem 55% de participação, isso na carteira, a última apresentada pela CVM lá em abril de 23. Talvez mudou um pouco, mas aí o Chico atualiza aí pra gente. Bom, feitas as devidas apresentações, meus queridos, primeiro obrigado aí por aceitarem o convite, só para o pessoal guardar o tostão da voz de vocês, só se apresentarem em 30 segundinhos, quem é Thiagão e quem é o Chico. Começar com você, Chico, quem é você no mercado financeiro? Bom, sou o Chico, você já comentou aí um pouco aí da minha trajetória, mas sou pai de 2 meninas lindas, a Maria Fernanda e a Laís, trabalho no mercado aí há aproximadamente 20 anos, me formei em administração de empresas na GV e comecei lá atrás na Tarpon, tive a oportunidade de ter o primeiro contato aí com o mundo de ações, com o Value Investing, com entender que a gente precisa fazer conta, análises profundas para poder entender aí como investir na bolsa, vi que tinha uma oportunidade muito grande ali para poder compor capital e ganhar dinheiro. Tive a oportunidade nessa época de conhecer o Luiz Alves lá durante 1 ano e meio, mais ou menos, assim que passei. Era uma pessoa que estava sempre muito frequente ali no escritório, né? Depois eu saí de lá com outros 2 sócios da Tarpon e a gente fundou a Cox ali no início de 2007. Também foi outra história super bacana, né? Em que você mistura investimento com empreendedorismo e a gente foi começar a botar um negócio para cima do zero. Passamos ali por uma crise, né, muito relevante ali, que foi o Lehman no final de 2008, 2009, e depois eu acabei saindo ali do projeto, né, e me juntei ao Maurício Bittencourt, que estava começando a área de ações lá da M-Square, né, atualmente Velt. A história ainda estava relativamente no começo, ele também tinha iniciado ali em 2007, mais ou menos na época que a gente tinha começado a Cox, e aí construí junto com ele aí essa história, né. Fiquei lá como sócio por aproximadamente aí 8 anos e meio, 9 anos, até o momento que eu achei que chegou a minha hora e que fazia sentido empreender novamente. E aí eu me junto com o Luiz Liuzzi, que é o meu outro sócio aí, cofundador da Kiron, co-gestor, pessoa fantástica também. Acabou que tanto o meu momento como o dele estava mais ou menos parecido do ponto de vista de já ter acumulado uma experiência grande aí, do ponto de vista do mundo de investimentos, do ponto de vista de construção de negócios, né, e tudo mais. A gente já tinha também ali uma condição financeira pessoal para poder eventualmente suportar algum momento de crise se acontecesse alguma coisa parecida com o Lehman na sequência também, que eu acho que era um ponto bastante importante, né, e em como estruturar o negócio. E aí a gente começou a Kiron ali, final de 16, início de 17 aproximadamente, né. Começamos ali com basicamente dinheiro próprio, né? Dinheiro meu, do Liuzzi, família, amigos muito próximos. Aí conseguimos convencer um family office a dar algum dinheiro pra gente. Aí a gente conseguiu ali um patrimônio mínimo ali de mais ou menos uns 50 milhões, que era o mínimo que a gente achava que era viável para poder começar o fundo. Enfim, e os agentes de mercado levarem a sério, né, o track record, enfim, que a gente estava fazendo. E aí, aos poucos, a gente foi conseguindo ali abrir caminho ali em diversos canais aí de distribuição, né? Seja acesso ali aos bancos, a outros family offices, alguma coisa de institucional, estrangeiros, enfim, foi uma composição aí de patrimônio. E essa foi a história que a gente construiu aí ao longo aí dos últimos 7 anos. Legal, bom, já aproveitar então um abraço pro Bittencourt, tá devendo uma presença aqui, né, o Maurício Bittencourt. E o Liuzzi também, né? A gente, quando se conheceu, na época a gente tava na Rico, né? Quando a gente conversou com o Chico e o Liuzzi. Um abração pra ele. Inclusive, Kiron o nome Kiron tem origem na mitologia grega, não é? Exatamente, o nome ele é grego, né? O Kiron, ele é um centauro da mitologia grega e ele é considerado o centauro mais sábio, mais ponderado ali, né? Ele era professor de Aquiles e de outros semideuses. E o centauro, ele é uma figura que você tem ali metade, né, homem e metade animal, né, assim, então é um homem num corpo de cavalo, né. E aí a simbologia, né, por trás do Kiron é justamente o equilíbrio ali entre a racionalidade e o instinto, né, a racionalidade do humano, o instinto do animal. E a gente entende que no mundo de investimentos, né, assim, esse equilíbrio ele é muito importante, né. Então, na hora que a gente vai analisar uma empresa,
é um trabalho de análise, né, bastante racional, onde você vai fazer conta, vai buscar a lógica e tentar ordenar muito bem ali o raciocínio do porquê que você acha que aquilo é um bom investimento ou não. Mas no final das contas, assim, você está olhando para o futuro, você tem um grau muito grande ali de incerteza das coisas que vão acontecer para frente. E aí você vai dizer ali se você vai comprar ou não aquela posição, e aí você compra, mas você compra 3% ou 5%, né? Aquilo, cara, tem um componente intuitivo gigantesco, né? Assim, é um friozinho na barriga ali que você acaba compondo ali junto com toda a análise. Então, a gente gosta muito do nome do Kiron, porque é isso, é o equilíbrio entre a razão e a intuição, entendeu? Caramba, acho que melhor explicação de nome de gestora que já passou por aqui, né? Vou ter que inventar alguma coisa diferente agora. Poxa, já gerou uma expectativa. Levou a barra agora. Tiagão, e você? Você já passou por aqui, né? Mas já. Vale a pena só para o pessoal guardar o tostão da sua voz, né? Quem que é o Thiago na Faria Lima em 30 segundinhos? Cara, meu nome é Thiago Cunha, você fez boa parte da apresentação, então eu vou ficar só com a parte de equities, que eu comecei muito cedo, né, no mercado. Então, na parte de equities, antes de ir para a BRZ, eu passei pela antiga, o que deu origem, né, ao Alaska. Então, eu e o Breda, a gente foi sócio lá atrás, né, na Skipper. Isso antes da Skipper, eu passei pela RXZ, um family office barra um cliente único aqui no Brasil. Trabalhei com o Alexandre Sabanai, que está na Perfim, Roberto Reis, essa turma toda. O Thales, que está lá na RPS, enfim, uma turma muito boa. E aí depois eu fui para a BRZ, foi a primeira posição de gestor efetivamente que eu tive, responsável mais pelos fundos long only, né? E aí foi uma história assim, de reconstrução. A BRZ era muito focada na parte de long and short, na época com o André Leon. Depois que o Leon saiu, a gente começou a reconstruir mais focado na parte long only. E aí que eu começo a adaptar um pouco mais o estilo de gestão com esse mandato, de ter uma visão de longo prazo mesmo, criar teses que tem a ver mais com o idiosincrático de crescimento, não de PIB, mas de teses de crescimento de longo prazo, que é veículo elétrico, transformação energética, enfim, tudo isso que a gente carrega desde sempre, né? Então, esse cacoete começou lá. Toda a equipe que estava na BRZ, na parte de equity, a gente fez o spin-off em final de 16, começo de 17, bem parecido com a Kiron, e todo mundo foi junto, né? Então, todo o time que estava na BRZ, a última contratação que a gente fez lá atrás foi em 2014, esse time continuou depois na Grow, e aí no final do ano passado, mais ou menos meio do ano passado, a gente fez a fusão com a Ace, juntando uma casa que era 100% equities com uma casa que era 100% multimercado, e aí a gente ficou debaixo da bandeira Ace, né? E aí na Ace a gente está desde junho do ano passado, no mesmo escritório, etc. Sim. Podia ter sido um mercado um pouquinho mais fácil, né? Mas a gente não escolhe essas coisas, mas enfim, esse é um pouco do resumo. Quem acompanha os episódios do Market Makers pode, pelo menos eu vou fazendo isso mentalmente, né? E conectando as figurinhas que já passaram por aqui, né? Como é que elas acabaram se encontrando, né? O Leon veio uns 4, 5 episódios atrás, hoje na Ibiúna, tava lá na BRZ, né? O Breda ainda não apareceu por aqui, mas era figurinha em outros carnavais, também já passou contigo, né? O Sabanai, né? Que a gente já conversou bastante, também com os sócios dele lá na Perfim. Enfim, pessoal, a gente já vai vendo meio que nem no futebol, né? Já joguei com fulano lá naquele time em 2006, aí vai indo para onde cada um tá jogando hoje. Gente, vamos bem direto ao ponto, que não é o tipo de programa que a gente gosta, que tem o horário pré-determinado, mas a gente já pode pelo menos focar aí nas coisas mais importantes, né? Eu queria aproveitar esse momento aí que a Bolsa, pelo menos enquanto a gente grava, Ibovespa, tá tendo um excelente mês, né? E juntar, né? O que um gestor de ações faz no momento em que a Bolsa dá uma porrada dessa, como tá dando agora, juntar com a filosofia de vocês, né? O que vocês... como é que vocês selecionam empresas e como é que vocês montam o portfólio de vocês? E com base nisso, né? Se essa alta, de certa forma... Pô, agora que eu tô mais confiante, eu vou aproveitar para comprar mais ou não? Tá subindo muito, agora eu vou esperar para dar uma corrigida, enfim. Contar um pouco da filosofia de vocês de investimento e juntar com um momento tão forte no mercado nessas primeiras semanas de novembro. Quer começar aí, Chico? Pode ser. Bom, falando um pouco assim da filosofia de investimentos, né? E aí depois a gente entra aí dentro do contexto do mercado.
A gente, apesar de ser um fundo de ações, a gente nunca teve muito no nosso DNA aquele negócio do compra, vende e tal. A gente, na prática, o que a gente tenta fazer é identificar empresas que a gente acha que vão passar por um ciclo de geração de valor operacional bastante consistente ao longo dos próximos anos, que a gente acha que não estão adequadamente refletidas ali no preço das ações. E aí a gente compra essas posições para poder carregar. A gente sempre pensa em carregar elas com uma cabeça ali de 3, 5 anos, aí, pelo menos como horizonte de investimento. Obviamente tem teses que podem amadurecer mais rápido, eventualmente o que a gente achou que ia acontecer em 3 anos acontece em 6 meses, enfim, e é natural. Assim como tem teses que elas perduram, que você vai rodando para frente e ela continua fazendo sentido por muito mais tempo, né? Então, assim, eu pego, por exemplo, assim, no meu caso, assim, especificamente, pego uma posição assim, Localiza, por exemplo, é uma posição que eu comecei a investir na Cox, teve uma oportunidade de preço justamente na crise do Lehman Brothers lá atrás, né? A ação ela estava pré-crise, sei lá, na cotação da época, tá R$25, veio para 5. Já teve vários splits, tá? Isso não compara com o preço da tela de hoje aí. Mas foi uma queda assim de 80%, e ali a gente começou a ter uma posição. Foi uma posição que depois eu consegui convencer o Maurício a colocar dentro do fundo da M-Square. Chegou a ser uma das principais, ou a principal posição durante algum tempo. E desde que a gente começou aqui, a gente tem também esse caso. Então, enfim, ao longo aí de 15 anos, a gente já teve ela grande, já teve ela pequena, mas assim, sempre teve, tá? Hoje ela ainda é a maior posição, que na carteira de abril ela era a maior posição do... Hoje ela tá ali 8%, a gente tem algumas outras ali que tá no tamanho mais ou menos similar, mas é uma posição de 8% e numericamente é a primeira, assim, mas tem outras com tamanho mais ou menos parecido. Então, assim, é um exemplo, tá, assim, da forma assim como a gente investe. E aí por quê, né? Quer dizer, quando a gente foi investir na Localiza lá atrás, a gente estava olhando 3 a 5 anos, mas na hora que a gente foi ver os drivers ali de crescimento do que a gente estava enxergando no caso, eles foram se renovando, foram abrindo novas avenidas, a capacidade da empresa de continuar realocando o capital a uma taxa muito atrativa, né? Assim, lá atrás era num return on equity na casa de 30%, enfim, depois veio para alguma coisa como 20 alto, né? Na medida em que o juro, a realidade do custo de capital aí foi caindo também. Mas, enfim, a empresa teve a capacidade de ir realocando o capital e compondo isso há muito tempo. Então, fez muito sentido para a gente continuar tendo, né? Não só o ROI era alto, como também eles investiam quase tudo que eles geravam, né? Isso, exatamente, num crescimento alto. A gente viu uma empresa que conseguia crescer 20% a 30%, né? Assim, a receita. E no ROI também nessa casa aí de, sei lá, 25 a 30, né? Então, na hora que você vai fazer o efeito composto disso, enfim, ao longo dos anos, você tem uma criação de riqueza, uma multiplicação de patrimônio, assim, que é muito significativa, né? Então, assim, ou seja, voltando, né? A gente tem lá uma filosofia em que a gente tenta achar esses casos aí onde a gente vê essa agenda de criação de valor e que a gente quer carregar por muitos anos, né? E aí a gente gasta muito tempo tentando entender ali os aspectos qualitativos do negócio, né? Assim, por que isso aqui é um bom negócio, né? O que faz esse negócio ter esse retorno mais alto, né? Então a gente falou ali da Localiza, pra gente é muito claro que ela conseguia comprar o carro mais barato ali que os concorrentes, que ela conseguia depois revender o carro de uma forma melhor também, né? Com uma estratégia de ir direto ao varejo. Mesmo depois que começou a usar mais o canal de atacado, também conseguiu fazer isso de uma forma mais eficiente. Ela conseguia captar recursos mais baixo do que os outros, enfim, porque tinha um balanço mais forte, acesso a capital. E a escala em si, conseguia rodar a operação no nível de eficiência também é muito diferenciado. Então, na hora que você pegava ali todos os elos, né, do porquê que deveria ter um retorno mais alto, você conseguia ver ali uma setinha ali a favor ali da Localiza, né? Então, para a gente, essa questão de olhar para essas vantagens competitivas, né, ver como elas estão hoje e tentar imaginar para frente se elas vão perdurar, porque às vezes você tem empresas que têm muita vantagem competitiva hoje, mas que não é sustentável. Você vai olhar para frente, pode ser que essa vantagem deixe de ser tão relevante, né? Assim, você pega assim, por exemplo, o negócio de bancos, por exemplo, né? Assim, antigamente você ter agência, né, a distribuição bancária, claramente era uma fonte de vantagem competitiva para você poder vender os produtos, né, os produtos financeiros, os serviços, assim como para poder captar dinheiro de clientes, né?
E aí hoje a gente vê a realidade que já existem players que conseguem fazer isso sem o canal da agência. Então é um elo de vantagem competitiva que perde força, né, assim, ao longo do tempo. Então, para a gente olhar essas vantagens competitivas, né, e ver que elas vão ser duradouras é muito importante. Outro ponto fundamental para a gente são as pessoas. Então a gente gasta muito tempo tentando entender quem são as pessoas que estão por detrás dos negócios. A gente acha que negócios parecidos com pessoas diferentes chegam a resultados completamente diferentes ao longo do tempo. Então, para a gente é muito importante tentar entender quem são ali as pessoas e tentar buscar gente com quem a gente gostaria de se associar por muitos anos. Então, ou seja, resumindo, a gente acaba, apesar de ser um fundo de ações, né, a gente está olhando muito ali em como investir em negócios, né? E aí, entrando dentro desse contexto, né, do mercado, né, e o que a gente faz e reage, né, assim, nesses momentos de preço, assim, na teoria, né, assim, o mercado tá lá e todo dia ele tá te dando um preço, né, assim, para um ativo, né, e você escolhe ali se você quer comprar, vender ou não fazer nada, né, assim, mas, assim, não necessariamente o preço que ele tá te dando é o que você acredita que vale, né, assim, na prática você fala assim, geralmente durante um dia, né, assim, de negócio, sei lá, gira 1% do capital social da empresa, né, a empresa que, sei lá, que vale 100 bi, às vezes gira 1 bi por dia, mais ou menos, né? Então, assim, você pensa que, assim, o último negócio desse 1 bi que gerou num dia é o preço de fechamento que marca o 100 bi, né? Então, assim, no final das contas, ele é uma referência, né? Mas ele não significa que ele é a verdade absoluta. E aí cabe a você tomar a decisão para poder tentar usar isso a seu favor, né? E aí, obviamente, que pensando isso de uma forma plenamente racional e fria, né? É fácil fazer na prática, na hora que a coisa está acontecendo no dia a dia, enfim, todos os viéses comportamentais que todos nós temos e o que acontece é um grande desafio, tá? Então, dentro desse contexto, né, assim, pra gente, nesse mês, né, que você tá falando, realmente tá um mês mais forte, né, veio de um período mais fraco, né, enfim, que a gente teve aí uma movimentação muito relevante na taxa de juros, né, especialmente lá de fora, né, na Treasury, que é o preço que determina o preço de todo o resto, né, no mundo. E então, assim, a gente fez algumas alterações, assim, na carteira, mas, assim, mantivemos aí praticamente o portfólio 100% comprado. Tinha algumas posições ali que estavam um pouco mais próximas ali do que a gente achava que o valor fazia sentido diminuir. Tinham outras que a gente achava que a gente queria aumentar mesmo com o que subiu. Então, teve algumas alterações marginais, mas, assim, na prática, a gente segue ali comprado de uma forma consistente aí com as posições que a gente vem carregando aí ao longo do ano. Gostei muito dessa frase aqui, ó. Negócios parecidos com pessoas diferentes têm resultados extremamente diferentes. Acho que o grande desafio e talvez o trabalho do analista de ações, né, acho que é uma depreciação ao contrário, né, porque é uma depreciação favorável. Quanto mais tempo você tá, mais fácil de entender as pessoas, ler as pessoas, entender as empresas. Então, cabelo branco nessa hora ajuda, né? Você vai tendo experiência ali de ir acompanhando até a evolução da mesma pessoa em diferentes empresas e da mesma empresa com diferentes pessoas, né? Enfim, bem legal, Chico. E o que o Chico tem na carteira com isso, a gente vai saber depois, porque agora eu quero ouvir do Tiagão. Tiagão, mesma pergunta para ti. Como é que você monta, né, qual é o jeito Thiago de investir, o jeito Ace de investir, e até passando por esse movimento de novembro que a gente teve aí tão forte, né? Bom, a gente, como eu disse, né, a gente tem uma carteira um pouco monótona também, né? Acaba sendo um negócio, um ano atrás o cara tá falando a mesma empresa hoje. E eu tenho uma pergunta sobre isso, mas depois não, fechado, quando você quiser. Isso por quê? Porque a gente tem uma espinha dorsal do fundo, que é, sei lá, 70%, 80% do fundo, que ele é baseado em teses de longo prazo, que é muito parecido com o que o Chico disse. A gente sempre olha, assim, tendências do que a gente acha que vai acontecer. E por que a gente faz isso, né? Porque, basicamente, a gente olha para aquele valor da empresa que está na perpetuidade, que é um valor relativamente grande, né? Quando você faz o DCF da empresa, a gente fala, cara, isso aqui eu não tenho uma noção exata de qual que vai ser o DCF, qual que vai ser o DCF. Você tem uma visibilidade de 1, 2 anos no máximo, né? Eu diria no máximo aqui com um pouquinho de, até sendo benevolente. Mas quando a gente olha para a perpetuidade, às vezes é mais fácil ou mais correto você olhar para uma tendência do mercado do que você cravar o DCF.
E para você achar essa tendência, a gente gasta muito tempo pensando em coisas que vão crescer a despeito do PIB, etc., a despeito das variáveis econômicas. Como foi o caso de Localiza lá atrás, que o Chico bem falou, como é o caso de eletrificação hoje em dia, o uso do lítio para bateria, como é o caso do grafite, que eu acho que vai ser também, como foi a energia nuclear e está sendo urânio desde o ano passado que a gente investiu. Enfim, a gente gasta muito tempo nisso. Quer dizer que a gente só faz isso? Não. Eu acho que a grande novidade que a gente teve com a fusão com a ACE é que a gente, cara, começa a beber de uma água, tem 6 economistas dedicados. Uhum. E essa é uma diferença que eu acho que a gente teve lá atrás, né? Que, pô, eu era um cara que circulava bem, conversava com uns economistas, mas é diferente você ter uma equipe de 6 caras dedicados, olhando o número de América Latina, Brasil, Japão, Estados Unidos, etc. Isso te possibilita fazer uns calls um pouco mais táticos, e a gente tem feito isso nesse 1 ano e pouco de fusão. Obviamente não dá, eu não acredito que você consiga carregar um portfólio com essência nisso, só em posições táticas, mas para dar aquele enhance, para dar aquele melhoradinha assim num carrego, a gente tem utilizado bastante. Que exemplo de qual tático? Exemplo é o seguinte, o pessoal lá de economia tem uma medição de PIB, cara, que faz muito tempo que eu trabalhei em multimercado, né, falando da época do Deutsche ainda, eu não me lembro de ter um negócio tão parrudo, assim, consistente. Isso passa por 2 caras de inteligência artificial, cientista de dados, começam a pegar dados de alta frequência, depura isso e traz um call de PIB. Só que esse call de PIB acelerando, ele não vem agora, em novembro. Esse call de PIB acelerando vem em abril. Então, cara, eu lembro claramente, assim, os caras começaram a dar uma sinalização, assim, ó, PIB vai vir melhor, PIB tá vindo com leitura melhor. No final de semana, a gente montou uma carteira do que seria nome tático. Assim, não são papéis que você morre de amores que você quer carregar por 10 anos. Mas são coisas que você fala, cara, o técnico tá amassado, a gente elenca, né, alguns pontos, assim, ó, o técnico é extremamente amassado, o fluxo tá ruim, esse cara tem uma sensibilidade grande a PIB, etc. E aí você monta uma posição, obviamente não vai ser grande, uma posição de 1, 2% no máximo ali, tenta fazer um pouco mais de basket nisso e a gente tem tido um bom nível de assertividade aqui. É uma coisa que a gente começou a fazer mais recentemente porque a gente teve acesso a isso por conta do deal, né? Mas, de novo, assim, no fundo, a gente gasta muito mais tempo naquilo que vai ter diferenciação de longo prazo, que é você ter uma história de transformação, como eu mencionei para vocês. A gente continua fazendo isso e esse é nosso DNA. E nessa porrada que a gente está tendo em novembro, teve alguma mudança muito relevante? De carteira? Pouco, Salomão. O que a gente faz mais, assim, a carteira do tático, a gente foi mudando os nomes conforme foi maturando, então a gente teve uma época que estava com um pouco mais de varejo, a gente reduziu bastante, a gente ficou mais industrials, agora deu uma reduzidinha, colocou um pouco mais de real estate, 2 meses atrás, quando começou a ter essa discussão no Minha Casa Minha Vida um pouco mais acelerada, colocou 2 de baixa renda ali, mas assim, sempre posições menores, com giro um pouco mais alto, que a gente entende que a gente consegue entregar um carrego um pouco melhor. Eu acho que esse ano ele está sendo ingrato por um motivo, cara. Quando você olha para a história macro, né, ficou tudo muito resumido em dado ou tomado em treasury. E aí, você pega o mês de novembro, que está sendo sensacional para a Bolsa Brasileira, quanto disso é descorrelacionado sobre os Estados Unidos? Muito pouco. Né? Você pegar o movimento de emerging markets, etc., cara, você resume tudo em dado tomado treasury. Então, você pega uma posição de Sigma, que não tem absolutamente nada a ver com o mercado brasileiro, que era para ter uma descorrelação grande, no final do dia, esse ano especificamente, teve uma correlação grande. Treasury fechou, emerging markets voou, moeda voou, cases mais de longo prazo, tech, eletrificação, etc., também voaram. Então, eu acho que esse é um ano que às vezes dá uma mascarada em algumas coisas. Isso é curioso, né, Salomão? Porque a gente fica aqui, né, como analista de ações, estudando, vendo se a empresa tem vantagem competitiva, se os executivos são bons, se aloca capital. Mas no final do dia é o que o Druckenmiller fala, né? O que importa é o fluxo. Se vier fluxo, tiver mais gente comprando, vai subir, né? Por isso também a análise numa janela tão curta, né, ruim. Mascara demais, muito, né? Muito. Eu até, nessa semana, eu escrevi uma newsletter, foi um papo que eu tive com o Matheus durante as minhas férias, né? Que a nossa carteira tem ido muito bem e a gente tem isso aqui dentro, né? Muito importante em termos de princípio, que o resultado é bom, mas ele não é nada sem o processo bom, né? Então é mais importante o processo do que o resultado, porque o resultado no curto prazo pode ser sorte, pode ser um fluxo, pode ser uma tese específica, mas o que vai manter um resultado consistente no longo prazo é o processo, porque o mercado é cíclico e se você se vislumbra quando está ganhando, né? Quando o mercado virar contra você, e vai virar, né? Todo mundo passa por isso, você também não pode se questionar tanto
a menos que o seu processo não seja tão bom. E tem um ponto aí também que acho que nesse ano nunca fez tanta diferença você ser seletivo também, né? Sei lá, pensando no varejo, que é um setor super difícil. Renner, que sempre foi uma das queridinhas, cai. C&A, que era aquela que ninguém acreditava, que talvez fosse ficar pelo caminho, sobe 200%. Eu acho que... Isso, cai 50% e a outra sobe 200%. E eu acho que tem várias dessas no mercado, né? Então, acho que nunca fez tanta diferença você ser esse cara seletivo, né? Pra encontrar as ações. Mati, você quer trazer algum ponto aí? Senão, agora que eles já se apresentaram, a gente pode entrar nas perguntas mais específicas. Eu fiquei com ele falou de Localiza, o Chico, e eu tenho uma dúvida, né? Como que você faz esse tipo de análise no sentido de o seguinte, né? Localiza sempre foi uma empresa que todo mundo esperou muito crescimento. Então, nunca foi barata, digamos assim. Talvez se você olhasse para um ciclo de 10 anos, beleza, aí sim você encontraria um preço justo, né? Mas sei lá, você falou de um ROI sempre foi um ROI acima do custo de capital, 20% acima disso, né? Só que foi uma empresa, se você olhava lá o patrimônio dela e quantas vezes a empresa negociava, né, o valor de mercado sobre o patrimônio, sei lá, 3, 4 vezes, né? Como que você faz essa conta do, tipo, você tá comprando um ROI de 20% em cima de um patrimônio enorme, né? É diferente, por exemplo, você comprar uma empresa com um ROI baixo, sei lá, de 10%, mas que negocia barata a meia vez book, né? Então, como que você faz essa relação para entender realmente se tem valor comprar uma empresa um pouco mais cara, mas com um ROI alto? Ótima pergunta. Localiza, realmente eu acho que assim, eu em pouquíssimos momentos aí, nesses 15 anos aí que a gente teve, eu tive momentos que eu falei assim, nossa, é barato, a turma do barateiro, né, o pessoal que gosta do múltiplo baixo, conseguiu encontrar ali alguma oportunidade. Isso só aconteceu, que eu me lembre, assim, ou em momentos que você teve uma crise mesmo, assim, pesada, então... teve o Covid, teve agora, né, março, enfim, até esse ano. Você teve lá atrás, né, na época do impeachment da Dilma, então você conseguiu vê-la ali, sei lá, 10, 12 vezes lucro, talvez assim, por um momento muito curto, né? E também no momento ali em que ela teve uma questão competitiva, que foi quando você teve a escalada da Movida, né? Então, nesses momentos todos ali, na hora que você ia falar, você via a Localiza com um múltiplo baixo, mas você olha para frente ali, você também tinha dúvida se ela ia conseguir continuar tendo o mesmo nível de crescimento, né? Então, nunca acontece, né? Do múltiplo tá baixo e o fundamento tá 100% claro, né? Assim, então é um ponto que, enfim, a gente viu em poucos momentos, historicamente nesses 15 anos, toda vez que Localiza bateu esse múltiplo aí de, sei lá, 12 vezes, 13, 14, foi bom negócio comprar, tá? Assim, para quem segurou depois. E aí eu acho que essa parte aí também das pessoas é muito importante, porque, enfim, tava o tempo assim meio nebuloso, você não tá enxergando, mas você tem gente muito boa ali, tomando decisões corretas, que acabam encontrando caminhos que a gente olhando na planilha, modelando, você não consegue ver tão claramente. Mas indo pro seu ponto, né, assim, dessa questão do múltiplo, do book e tal, eu acho assim que Localiza durante muito tempo, eu acho que era uma empresa até razoavelmente mal compreendida, tá, pelo mercado, apesar de é meio louco isso, né, a empresa ganhava prêmio de melhor programa de relações com investidores todos os anos e tudo mais, mas na hora que a gente ia aprofundar assim com outros gestores, ela não era um caso assim mainstream assim que todo mundo tinha. Acho que essa parte aí do crescimento, eu acho que era onde estava assim, a grande dúvida, todo mundo olhava e falava, cara, o múltiplo aqui é meio alto, sei lá, 20 e poucas vezes lucro, tá bom, esse cara aqui, esse ano aqui tá crescendo 20, 30%, mas eu tô olhando pra frente aqui, eu não consigo entender aqui, decifrar esse crescimento, então coloca pra frente que vai crescer, sei lá, 5 a 10% ao ano, e é isso que eu tô disposto a pagar. E aí o que acontecia a ex-post é que a Localiza ia lá de novo e crescia 20, 30%, né? E aí você achava lá que você estava pagando 20 vezes lucro e achava que o múltiplo estava alto. E aí depois na hora que você olhava no retrovisor, na verdade você estava pagando 13, 14, já não era tão alto assim, entendeu? Mas falava, não, mas agora no próximo ano não vai acontecer de novo, entendeu? E ela foi assim, sucessivamente gerando essa surpresa aí de crescimento durante muitos anos, né? Seja na medida em que o negócio de aluguel de pessoa física foi ganhando penetração, o próprio negócio de aluguel de frotas também ainda é uma penetração baixa no mercado, mas aí foi vindo, né? Veio o aluguel para Uber, né? Foi um negócio que foi super relevante ali, né? Até hoje acho que é um driver importante ali de crescimento. Hoje em dia você tem o carro por assinatura também, né? Assim, que é outro
grande filão, acho que pode ter outra Localiza ali dentro, né, assim, em termos de potencial de tamanho de carros. Então, assim, é uma empresa que ela foi sucessivamente criando ali essas opcionalidades, o mercado, né, e aí não tem planilha que captura isso ex ante, entendeu? Assim, você vai fazer o modelo, você vai tentar ver ali e colocar meio que tá no seu campo de visão, entendeu? E a opcionalidade, ela é difícil. Agora, na hora que você sabe ali que você tem um negócio, que tem vantagem competitiva, que você tem pessoas muito boas, que já demonstraram uma capacidade muito grande de criando opcionalidades, aí na hora que você olha no retrovisor, aí o caro tava barato, na verdade, entendeu? Mas Chico, pegando esse exemplo da Localiza, entendi que as pessoas são o que criam essas opcionalidades. Então, você não sabe quais são as opcionalidades, mas elas podem e devem surgir porque tem essas pessoas. Mas você pegou alguns exemplos aí, né? A parceria, acho que com a Uber e os carros de aplicativo, acho que ela realmente fez isso muito bem, ganhou o resultado. Agora, esses outros programas, como você falou do carro por assinatura, que é bem recente, né? O Localiza Meu, né? Você já consegue estimar o que isso pode trazer para a empresa dá uma estimativa disso, ou vai muito nessa linha do, não, nem tá na minha conta, isso é zero na minha conta e o que vier é lucro a partir daqui. Como é que trabalha com uma empresa que já trouxe tanta surpresa positiva que tem aí uma nova Localiza, como você falou aí? Então, no caso do Meu especificamente, já dá para fazer algumas contas, tá? Porque você, na prática, assim, a empresa passa ali a quantidade de carros que ela já tem é pequeno, tá? Assim, na base ali como um todo. Mas você sabe quantos carros são vendidos aqui no varejo, no Brasil, né? Carros novos. Você consegue estimar um percentual, falar, vamos dizer que 5% dos carros vendidos no Brasil vão ser por assinatura, ou 10%, enfim, e tudo mais. Aí você tem que pensar qual vai ser o market share da Localiza nisso aí. Eu acho que aí tem uma discussão, né? Assim, eu acho que hoje o market share dela está bem alto nesse mercado, mas, assim, obviamente que as montadoras querem participar também de carro por assinatura, você tem diversos novos players que gostariam de participar. A gente vê a Localiza muito bem posicionada, tá, assim, nesse negócio e com uma liderança, assim, bastante clara. Então a gente acredita que ela tem toda a condição de ter um market share bem elevado, manter esse market share elevado nesse negócio. Mas aí você vai fazer conta, né, você fala assim, no Brasil já se vendeu, por exemplo, né, no passado aí, no varejo, sei lá, 1,5 milhão, 2 milhões de carros por ano, né? Hoje em dia é menos, né? Eu acho que tem mais para 1 milhão, assim, alguma coisa assim. Mas você pega ali, vai a base do que já foi, né? 2 milhões de carros na hora que você estava num momento ali mais normal aí da economia, né? De varejo. Se você assumir aí que dá para ser 10% desses carros vão ser vendidos aí por assinatura, né? Seriam 200 mil carros por ano, né? Os contratos são geralmente de 24 meses, né, para esse negócio. Então, assim, então isso aí geraria uma frota potencial aí de 400 mil carros, né? 200 mil no ano, mais 200 mil no outro sem pilha, né? Qual o market share que a Localiza poderia ter nisso, né? Assim, hoje a gente vê ela com market share nisso aí acima de 50%, né? Aí você vai falar, isso aí poderiam ser 200 mil carros, né? Hoje a Localiza é uma empresa que tem 600 mil carros, mais ou menos, né? Então, aí você fala, e se a penetração não for 10, for 15? Enfim, eu acho que dá para você poder ver que é um negócio que dá para mexer muito o ponteiro, tá? Quanto vai ser, eu acho que o futuro dirá. O que a gente vê é a empresa bem posicionada, com um produto bacana, e você não precisa fazer, assim, uma estripulia muito grande para saber que aquilo ali pode realmente fazer um número grande no lucro ali na última linha da Localiza, tá? Então é um pouco isso, assim, sabe? Eu acho que aí você tem outras coisas, assim, né? Por exemplo, eles estão começando uma operação no México, né? Aí você vai ver, assim, o mercado mexicano hoje de aluguel de carros, né? Assim como todo, é super fragmentado. Eu ouvi outro dia que parece que o mercado inteiro tem alguma coisa assim como menos de 50 mil carros, tá? Imagina assim, de aluguel de carros, ou seja, o mercado inteiro mexicano é menos de 1/5 do que a Localiza no Brasil. E ele é bem ainda subdesenvolvido, né? E eles estão indo para lá com uma proposta de valor mais parecida com como é feito aqui no Brasil. Tem aí já toda a questão, né, da parceria que eles têm com a Uber no Brasil, que eles gostariam de replicar lá também. Então, assim, é um negócio onde eles estão botando ali alguma ficha e, cara,
sei lá, se você fizer a conta ali do tamanho, né, assim, em termos de população, potencial e tal, não sei, talvez possa ter outra Localiza ali também, entendeu? Então eu acho que tem aí opcionalidades aí que são interessantes e que, de novo, eu acho que elas valem na medida em que você está com um conjunto de pessoas ali que conseguiram demonstrar isso de uma forma bem palpável, né? Assim, pega a VEG, por exemplo, também é outra história dessa, né? Assim, que você vai ver, assim, são as opcionalidades que vão sendo criadas aí ao longo do tempo que você não consegue capturar ex ante, né? E só abordar um último ponto que você tinha falado do múltiplo, né? Assim, na hora que você vai fazer uma conta, assim, você pegar uma empresa, né, com ROI de 10% e pagar uma vez book nela, e aí você faz essa conta aí, né, de, enfim, quanto que você gera ali de valor presente. Vis-a-vis você pegar uma empresa com ROI de 30% e pagar 3 vezes book, essa de 30 vai te dar um NPV, assim, substancialmente maior, tá? Porque esse efeito compounding, ele é muito importante. Então, eu acho que você tem que olhar um pouco essas duas coisas, né? Assim, o que determina, assim, para uma empresa ter um múltiplo alto ou um múltiplo baixo? Eu acho que são basicamente duas grandes variáveis, né? Assim, uma é o retorno no capital empregado, né? E o segundo é quanto de crescimento ela consegue ter mantendo esse retorno do capital empregado. Então, uma empresa com um retorno capital empregado alto, com alto potencial de crescimento, vai ter múltiplo alto, entendeu? Assim, merece ter um múltiplo alto. Empresa com retorno capital baixo e com baixo potencial de crescimento, o múltiplo é mais baixo. Então, enfim, você tem aí essa situação e a gente tem que ir analisando aí caso a caso para poder ver o que é o melhor risco-retorno, né? Onde que eventualmente pode estar a assimetria. Posso passar uma para o Thiagão? Tiagão, eu queria que você desse um update aí sobre o caso de Sigma. Ela ainda é 20% da carteira? 22%. 22% da carteira. Subiu esse mês. Conta um pouco da história, pode fazer uma introdução, né, para quem não acompanhou o episódio do ano passado, né? Mas conta um pouco dessa tese. E a minha pergunta sobre isso que eu já queria encaixar como é que fica para um gestor, né, ficar tanto tempo com uma posição tão grande numa única empresa? Não dá... eu vou fazer um paralelo com um estudo que eu já vi muita gente já postar, sempre que vão falar de mercado financeiro, fazem aquele estudo do goleiro na cobrança de pênalti, né? Que parece que 1/3 dos pênaltis são batidos no meio do gol, mas só 5 ou 7% dos goleiros ficam parados no meio do gol. Então, por que não ficam parados no meio do gol para pegar o pênalti, né? E a explicação é que a pressão da torcida, a pressão do treinador, tá todo mundo lá falando, não é possível, bate um pênalti no canto, você não pula. Bate no outro canto, você não pula. Você vai ficar parado o tempo todo, né? E, enfim, meio que a gente é meio sempre que forçado a se mover, né? A sempre fazer alguma coisa. E você tá ali com uma posição vitoriosa, uma posição vencedora, mas já há muito tempo bem grande no fundo. Como é que é carregar uma posição assim, ter a convicção de carregá-la por tanto tempo? Cara, mas explica um pouquinho de Sigma. Tá bom. Cara, a gente começou o investimento em Sigma em 2018. Então, naquele tempo era tudo mato. E hoje a gente está falando de uma empresa que é produtora de lítio, de fato. Né? Ou seja, era uma empresa que era... O pessoal fala, PowerPoint. De fato, era um PowerPoint. E aí entra muito o que o Chico falou, né? O valor das pessoas. Você vai lá, você vê um monte de mato, mas quem são as pessoas que estão tocando? Esse aqui é o geólogo, isso aqui é a Ana Cabral, mulher ligada no 330 que desde 2018 até hoje ela sempre entregou aquilo que ela falou que ia entregar. Constantemente. E às vezes até mais do que ela prometeu. E a Sigma é produtora de lítio. Vamos dar um passo atrás. Mais um... Bom, cara, lítio, a gente começou a estudar lítio baseado no que estava acontecendo na Tesla em 2018, Tesla despontando lá fora, veículo elétrico, e a gente sempre fala, legal, mas isso não é para brasileiro, né? E aqui a gente sabe que às vezes falta eletricidade, às vezes falta carro, às vezes falta estrada, falta rua, então a gente não acreditava muito nessa tese. Mas a gente sabe que o Brasil tem uma riqueza natural que cara, acho que tem paralelo na África só, o resto nem a Austrália. A Austrália tem mineral, mas não tem capacidade agrícola que a gente tem, por exemplo, só tem pecuária. E mesmo assim, a duras penas porque falta água. E a gente sabia que o Brasil poderia ter alguma coisa dentro do mundo de eletrificação. O que ia ser, a gente não sabia. Então, o que tem dentro de uma bateria? Tem cobalto, tem níquel, tem ferro, fosfato, tem lítio.
estuda todos os tipos de bateria que tem, da 1.0 até 3.0, quais são os tipos de bateria e quais são os componentes químicos. Tem diferença? Tem. Um é mais ferro fosfato, outro é manganês, o outro é mais níquel, e isso vai diferenciar bastante o range de bateria. Só tinha um elemento que era comum em todas elas, que era o lítio. Eu assim, bom, se você quiser apostar realmente que eletrificação vai ser um negócio bacana, que vai ser porrada, e a gente acha que vai ser, tá? E essa é uma discussão que vale um episódio só para isso, né? Por que eletrificação vai ser ou por que não vai ser? Você vai errar pouco se você acreditar que o lítio vai ser um dos principais materiais demandados daqui para frente. E aí, olhando, a gente encontrou a Sigma, a gente fez um seminário com eles, né? Junto com o Itaipu, junto com o pessoal da Cosan, participou também, que era um núcleo de negócios disruptivos, a gente fez junto com a GV, que era um think tank para pensar essas coisas de disrupção de negócios. E naquele momento, em 2018, ficou para a gente muito claro que assim, o Brasil ia ser a nova fronteira de produção mineral do lítio especificamente. Então o lítio era o principal componente de baterias, e desde então a gente investiu na Sigma, né? Fast forward, a gente está hoje em 2023, final de 2023, a gente comprou o preço médio de 40 centavos de dólar esse negócio, está 20 altos de dólar hoje. Tiagão, desculpa te cortar. Imagina. Quais são os desafios de você explorar lítio? Assim, Vários. onde que são encontrados? Qual a oferta? Que commodities é isso, né? Você tem que estar no baixo produtor. Então, o lítio tradicionalmente ele era explorado. Se você pensa em lítio, assim, a primeira coisa que vem na sua cabeça é aquela piscina de salmoura, né, com os flamingos ali no deserto do Atacama. Isso é 70% da produção mundial. Até pouco tempo atrás era 100%, que é Chile, deserto do Atacama, um pouquinho na Bolívia, mas que não produz, e Argentina mais recentemente. O que aconteceu é que desde 2010, mais ou menos, a Austrália começou a procurar uma outra formação rochosa, que é uma formação chamada Spodumeno, e a mesma formação rochosa que a gente tem aqui. Essa exploração ela é muito mais parecida com a mineração que a gente está acostumado, ou seja, open pit, ou eventualmente mineração subterrânea, mas que você não tem que fazer aquele pondo, aquela piscina com evaporação. Essa piscina com evaporação você tem alguns problemas, ou seja, primeiro você tem que encher a piscina, colocar água num lugar que é desértico, ou seja, é um bem super escasso, e você não recicla essa água, né? Essa água evapora e você perde isso aqui para a natureza, eventualmente você vai ter a precipitação em outro lugar que não no deserto. Quando você vai para o lítio de rocha, os desafios são outros. Você tem que achar uma formação geológica que vale a pena, ou seja, você vai ter que fazer uma perfuração, ver se aquilo vai ser subterrâneo, se vai ser open pit, se aquilo lá, qual vai ser o custo de exploração daquele negócio, se ele para de pé com lítio a $1.000, a $2.000, a $8.000, onde que ele vai se posicionar na curva de custo. No final do dia, o que você falou, é uma commodity, como é que ela vai se posicionar ao longo disso? A dificuldade é que quando você está no começo do ciclo da commodity, você não sabe onde a curva de oferta e demanda vai estabilizar. E aí você tem os overshooting para 80 mil, depois o negócio cai para 1.000 e ninguém entende patavina do que está acontecendo, né? Essa é a dificuldade, porque uma curva de demanda de veículos elétricos, ela antecipou uns 3, 4 anos fácil. Só que a curva de oferta de lítio não. Então esse descasamento traz uma série de dúvidas, né, sobre como que isso vai se desenvolver. No caso do lítio aqui brasileiro, né, do Spodumeno, cara, acho que a grande dificuldade, assim, a gente tem várias vantagens. Primeiro, se a gente for comparar com a Austrália, né, acesso à energia elétrica aqui é muito melhor que na Austrália. Lá os caras operam em regiões super remotas, o cara tem que operar com diesel. Ele tem que levar a mão de obra para trabalhar no site, fica lá uma semana, volta, folga 2, o transporte aéreo. Aqui a gente está falando, cara, uma cidade que fica 1.000 quilômetros de distância de Ilhéus, 2.000 quilômetros de BH, não é... É uma cidade que já tem um DNA de mineração, né? Fora isso, você tem todas as outras questões. Você tem acesso por rodovia, você tem um porto relativamente próximo, fora toda a parte de cultura mineral que a gente tem aqui. Também na Austrália também tem, né? Mas aqui a gente tem, comparado com outros países que nem sabem exatamente como fazer a cobrança de royalty, né? Você tem muita discussão sobre como vai ser a mineração na África. O cara não sabe nem como cobrar aquilo lá, é royalty, mas é sobre o volume, sobre o preço, como é que eu faço isso, ou vendo a mina inteira. E aqui a gente já tem razoavelmente alguns aspectos prontos. E aí, assim, a dúvida do goleiro, né, cara? Esse é um questionamento direto. E eu diria para você que a nossa vida é um pouco mais difícil até, porque além de você ter a autocobrança, né, de falar assim, cara, você tem convicção mesmo, ter 20% nesse negócio durante tanto tempo, você tem a cobrança externa. Porque o cara vai virar para você e falar assim, o Thiago do lítio. Ferrou, entendeu? Porque você fica rotulado com o negócio. O cara sempre vai te perguntar, o alocador vai te perguntar, tá bom, você pegou Sigma, bacana, mas eu não era seu cotista. O que você vai pegar depois? E aí você precisa mostrar para o cara que teu processo de investimento vai te permitir ter uma recorrência nesse tipo de coisa. E aí, o bacana da nossa história, cara, é que Sigma talvez seja o mais famoso, mas a gente teve isso em frigoríficos lá atrás, 2013, 2014. A gente pegou Sigma, a gente pegou coisas do tipo
direito de subscrição de IOSP, de Minerva, que estavam muito mal precificados, a gente montou opção em cima e conseguiu fazer um negócio bacana. A gente pegou Sigma e agora a gente já começa a mostrar o que vem por aí. A gente começa a mostrar uma empresa de grafite, a gente começa a mostrar uma empresa de urânio, a gente começa a mostrar uma empresa de Evitol, coisas diferentes. O quê? Evitol, o carro elétrico, o carro voador, né? Embraer. É um pouco de Embraer, mas também tem o Pedro Martins que olha isso lá a fundo, cara, tá tudo mapeado, quais são as empresas, por que esse negócio é diferente de helicóptero, quais são as vantagens competitivas, etc. Então, eu acho que aos poucos você tem essa cobrança de fora, né, que, pô, na época do Breda lá, a gente era muito questionado, pô, mas por que o Breda depois continuou com a posição de Magalu, mas Magalu começou lá atrás, né, Skipper. O grande mérito dele foi que, cara, ele conhecia o negócio, a gente tinha feito análise junto, etc, mas ele carregou durante um tempo absurdo, aumentou no momento certo e segurou o rojão. Né? Uma posição grande. Aí arrebentou de ganhar dinheiro, mas até hoje o cara fala assim, o cara da Magalu. Não, Magalu já estava lá há muito tempo. Valide a mesma coisa. Né? Então, a gente sempre vai ser cobrado de ficar meio rotulado num case só. Essa eu acho que é a pior parte do nosso business, sabe? De você, não basta se acertar. Você tem que mostrar pro cara que você tem capacidade de ter recorrência nisso, que é o efeito do compound do que o Chico falou. Ou seja, legal, o cara não era seu cotista, como é que você mostra para ele que você vai ter o compound daqui para frente? Essa acho que é a parte mais difícil. É complicado, né? Porque o horizonte é longo prazo, mas o passivo, por mais que ele ache que ele é longo prazista, ele nunca é, né? Eu sou investidor de longo prazo até ver a cota do fundo que eu invisto cair 3 meses seguidos. Até meu assessor me ofereceu uma LCA aqui. Fala, pô, você podia estar ganhando sem risco aqui com investimento isento. Enfim. É dureza, cara, dureza. É complicado isso. Bom, mas você já deu a letra, então, das próximas Sigmas, né? Não vou chamar assim, brincadeira. Mas esses próximos cases que estão vindo, né? De grafite, de urânio. Você quer contar um pouco mais de como é que isso tá na carteira? Questão de tamanho, quais são essas empresas? Cara, no caso da Softstar, ela começou exatamente igual a Sigma. Papel pequeno. A gente tinha... A empresa valia $20 milhões. A gente fez um subscription, né? Um private placement. Comprou quase 20% da empresa no private placement. Essa empresa é... Ela tem uma mina aqui no Brasil, uma mina no Alabama e é listada no Canadá. Tá. Softstar, né? Softstar. Pra comprar ela, então, só... Como que a gente faz? Que nem cometa, cara. Trade uma vez a cada 70 anos. Não, brincadeira. A gente é listada no Canadá, bolsa lá fora, tem uma liquidezinha mínima, mas tem. Tá. Mas o que a gente tá olhando é isso, cara. Não é uma posição que eu vou conseguir flipar, tradar. Não. Tô olhando para um carrego de 5 anos, 6 anos. Só que no meio do caminho, né, tinha um chinês. E o chinês virou e falou assim, a partir de 1º de dezembro, toda a minha exportação de grafite para o mundo está proibida. Só que tem um problema, a China produz 95% do grafite mundial. E o grafite não é o lápis 12B que a gente está acostumado. O grafite é usado para lubrificante, ele é utilizado dentro de reator nuclear, ele é utilizado para retardante de chama, ele é utilizado em bateria. Aliás, ele tem muito mais volume do que lítio, por exemplo, né? Na parte do anodo. Grafite ainda é um componente super importante. E aí você imagina como é que fica os países ocidentais quando a China faz um anúncio desse. E isso faz com que você tenha uma corrida para desenvolver o fornecimento. E o que a gente está vendo agora não é assim, o governo brasileiro, não. O Departamento de Defesa americano, o Departamento de Energia americano vindo e dando grants, que são empréstimos sem devolução e sem índice de diluição, para as empresas. Você precisa de quanto para desenvolver seu projeto? Tá aqui, ó, pum. Você me garante que você vai produzir aqui dentro dos Estados Unidos ou num país que seja parceiro. Só isso. Então, quando a gente investiu, cara, era $20 milhões, a empresa tinha, sei lá, 10 de caixa. Ou seja, o pessoal achava que ia ser nada, né? O negócio ia ser irrisório. E hoje a gente olha, assim, o que tem de granted, mais ou menos committed, que a gente acha que é possível de ser considerado, é um absurdo. Pensando em 5 anos, cara, eu tenho poucas dúvidas que vai ser uma empresa que vai ser vencedora nesse ambiente. Esse é o tipo de tendência que eu acho que não volta atrás, tá? Se o chinês virar e falar assim, não, tá tudo bem, eu vou voltar a exportar para vocês, você acha mesmo que o Departamento de Defesa vai falar, então tá bom, cancela tudo, eu vou continuar aqui. Brincadeira, chinês. Falar da China que quase que caiu. Só descolou o papel. O que esse papel é, Suzano? Será, Matheus? Tem que ver, né? Bom, desculpa aí, Tiagão. Então, cara, a gente acha que assim, grafite vai ser um dos materiais, né, de strategic metals que vai ser dominante para frente. E o Brasil está numa posição sensacional. Você tem poucas ocorrências de grafite. Diferentemente de lítio, que é abundante, grafite você tem Brasil, Moçambique, um pouquinho nos Estados Unidos, mas é Alasca. Então, não dá para você explorar. E
E, bom, essa posição não dá para ela ser muito maior, até porque a empresa... Hoje não, mas sabe qual que é a beleza do negócio? Quando você entra cedo na empresa, você consegue entender o plano estratégico dela. Então você sabe mais ou menos quando que ela vai precisar de aumento de capital e para que ela vai precisar. E aí, cara, você consegue montar a posição e ir crescendo ao longo do tempo. Sigma não nasceu com 20%, não tinha como nascer. Ela nasceu com meio e era mais por teimosia mesmo. Os caras falavam, você vai ter negócio de 0,5%? Vai. Por quê, né? Por causa disso. Beleza, ficou lá. Foi crescendo e foi aumentando a posição. A gente acha que o Southstar vai ser um desenho parecido também. Legal. E de urânio também tem... Urânio também. A gente tinha 2 posições, hoje está com uma só, que é Cameco. Cameco também já está desde fevereiro do ano passado na carteira. O grande trigger para a gente foi esse case de eletrificação, aquela piadinha, né? O cara tinha uma Tesla e abastecendo num negócio, num gerador a diesel, né? Não tinha piada mais infame do que essa, mas no final do dia é verdade. Traz uma reflexão. Você está apostando pesado em eletrificação, mas a sua base de energia é poluidora, não faz sentido. E aí, quando a gente foi estudar um pouco mais, né, a questão de renováveis, de eólica, solar, a gente viu que foi a primeira vez na humanidade que você diminuiu a capacidade de geração, né, de um passo para outro. Ou seja, você sai de uma usina térmica, vai para uma geração eólica, ela pode ser limpa, mas ela é menos eficiente do ponto de vista de geração de energia. E aí a gente fala, cara, isso aqui foi a primeira vez que a humanidade fez esse passo. Eu acho que é um passo não muito seguro, tanto não era seguro que na primeira bambeada o que aconteceu? Os caras voltaram para gás na Europa por conta da guerra da Rússia. E fora aí você traz um nível de oscilação, né, que a nossa matriz energética em nenhum país do mundo está pronto para ter esse tipo de oscilação. Cara, tão bizarro que no Texas, quando você teve o eclipse solar, você teve um pandemônio, porque você teve que ligar usina a gás de emergência, porque, é um fenômeno raro, porém acontece. E aí, cara, a solar, ela traz uma oscilação que você não está pronto para absorver na matriz. Quando a gente olha para esse cenário, tem poucas dúvidas ou poucos substitutos como o urânio. O urânio tem 0 de emissão. Aí tem todo aquele negócio, Chernobyl, Fukushima, etc. Só fazer a conta, quantas pessoas morreram nesse negócio. Assim, quando você vai ser pragmático no limite, tira um pouco da narrativa, vai no pragmatismo, vê quantas pessoas morreram em Fukushima por causa de energia nuclear. 0. Morreu por causa do tsunami. Mas do vazamento nuclear, 0. Mas contaminou as águas, etc. É verdade, contaminou. Cara, é um evento 6 sigma total, com tsunami. Se tivesse uma barragem lá com geração hídrica, é o mesmo problema. Né? Que não acontece desse tipo de coisa, mas também teria. Será que não tem como você misturar e melhorar isso aqui? O que a gente está vendo hoje, por exemplo, a China, cara, está com um projeto de abrir 400 reatores. São reatores grandes que nem Chernobyl? Não, são reatores menores, pequenos, modulares, que são suficientes para abastecer 1, 2, 3 cidades, que é suficiente. Então, a gente olha para a Cameco nesse contexto, né, de uma geração limpa, renovável, e que vai ter que ter uma resposta daqui para frente. E você é um cara que gosta de teses... Todos nós gostamos de teses de longo prazo, né? Mas que tese de eletrificação é, de fato, uma tese de longo prazo. Se tem uma coisa que vai acontecer com a eletrificação, é as pessoas utilizarem mais energia elétrica, né? Você precisa carregar o teu equipamento, o seu carro. O mundo está preparado para isso também? Para geração de energia elétrica? Se ele ficar na matriz atual, não. Com essas restrições que você tem. Eu não posso importar o gás russo. Eu tenho que fazer uma estação de regasificação para trazer o gás da Arábia Saudita. Ou depender de solar e eólica? A resposta é não. Não tem como. Porque tem essa questão da oscilação da geração das renováveis, que agora tem vento, agora não tem, e aí sua matriz precisa ser estável. Se você tiver uma quebra de corrente, acontece que nem aconteceu no Brasil aqui. Por que deu aquele apagão lá, 3 meses atrás, né? A geração solar estava muito alta, você teve um pico, cara, esse negócio desarmou completamente o sistema. Então, se você for pensar em termos de recorrência, segurança, etc., eu acho que a nuclear é a resposta hoje. Pode ter hidrogênio? Pode, mas, cara, a gente tá alguns anos ainda atrás dessa solução. Porque hoje você cairia no mesmo problema, você teria que gastar combustível fóssil para produzir, fazer a hidrólise, e aí sim você teria o hidrogênio. Ele é limpo? Não. Você usou diesel para queimar e para fazer o negócio. O urânio hoje, cara, talvez seja a mais limpa que tem. E no Brasil é possível se posicionar de alguma forma para essas teses? Ou mesmo alguma geradora aqui no Brasil que pode ir para esse caminho? Cara, você querer se posicionar em Angra não é um bom case, né? Assim, historicamente falando, é um vagalume. Mas o problema é que o Brasil, no ano passado, no final do ano passado, o governo Bolsonaro ele mudou uma lei da década de 60, que é uma lei de segurança mineral, que definia urânio e lítio como minerais estratégicos e não permitiam exportação. No ano passado, eles liberaram a exportação de lítio, mas o urânio continuou restrito. O Brasil tem uma ocorrência grande de urânio, é uma potência do ponto de vista mineral, porém está debaixo da terra.
Então, para a gente explorar isso hoje, aqui, infelizmente não tem. E outra, né? Até ano passado, cara, era um dying business. Todas as usinas de urânio, de refino, quem faz enriquecimento de urânio até hoje é a Rússia, só. Poucos refinadores, enriquecedores de urânio fora da Rússia. Quem tinha mina aberta? Cazaquistão, Canadá, só. O resto foi fechando. Agora está sendo reavaliado. Então, cara, eu acho que tem um espaço gigantesco de reavaliação de preço aqui do urânio por conta da restrição. Não é um ligar e desliga fácil, né? Fala, volta aí a produzir urânio, beleza. Não. E para fechar, a Embraer, que você citou, o que a Embraer tem a ver com o... A Embraer ela tem 3 segmentos de negócio bem estabelecidos, que é comercial, defesa e executivo. E ela tem uma outra linha de negócio, que até um SPAC que ela fez lá atrás, que é um eVTOL, chama IVE, né? Que é o modelo deles de aviação elétrica para veículo elétrico, né? Com bateria, com pouso vertical, e que você pode substituir aqui o last mile dos helicópteros com algumas vantagens. Por exemplo, o número de partes móveis que você tem numa máquina elétrica ou numa máquina a combustão é completamente diferente. Isso acarreta menor desgaste de peças, menor ruído, menor manutenção. Isso vale tanto para veículo quanto para helicóptero, por exemplo. O nível de ruído é muito menor, então você pode pousar em áreas adensadas sem nenhum tipo de restrição. A gente acha que isso tem um potencial de deslocar esse last mile tanto para viagem de longa distância. Então, por exemplo, você vai pegar um voo, sei lá, São Paulo, Ribeirão Preto. Legal, mas na verdade você queria fazer Ribeirão Preto, Campinas. Você pode fazer esse outro last mile aqui de eVTOL. Né? Ou então, final do ano, São Paulo para praia. Né? O negócio mais barrufado que existe. Pode fazer o last mile de eVTOL. O custo vai ser muito menor que a viagem de helicóptero. Por quê? Porque manutenção, combustível, tudo isso é muito mais barato. Então, hoje esse negócio está marcado a 0 dentro da Embraer, a gente acha que tem um potencial razoável. Se você for pegar as empresas que estão lá fora, Archer, Joby, todas essas outras que estão já desenvolvendo, cara, é outro nível de discussão. E hoje está meio largado dentro da Embraer. E conta também um pouquinho um pitch elevator mesmo de Embraer, que acho que é uma das empresas que pouca gente fala aqui, né? Como é que é investir numa Embraer? Né? Todo mundo conhece a empresa, né, a fabricante e tudo mais, mas como é que é acompanhar a empresa? Como é que é monitorar o mercado dela? Enfim, só um pitch elevator mesmo de Embraer. É difícil porque a gente está falando de ciclos de investimento muito longos. Então, esse acho que é a principal dificuldade. Como é difícil também você olhar para um ciclo de investimento em VEG, né, que o Chico estava comentando. É difícil. Mas no caso de aviação, você tem alguns outros componentes. Então, por exemplo, depois de 2008 com a Lehman, você teve um efeito secundário disso que o crédito secou e aí o financiamento para a aviação executiva micou. E a aviação executiva ela não é só para high net worth indivíduos, não é só para os ricos, ela também é para corporate. Então o cara que faz a conta lá de quanto ele gasta de passagem por ano, ele fala assim, nesse preço vale a pena eu ter uma aviação executiva para o meu board, para o meu direção. Né? Isso é muito mais comum nos Estados Unidos que no Brasil, mas aqui também acontece. Após 2018, esse mercado praticamente morreu. Você ficou lá alguns anos com envelhecimento. 2008 morreu. E aí, qual que é a vantagem? Você pega o que aconteceu com a Covid, cara, isso mudou completamente a imagem, né? Ou seja, ficou muito essa questão de, putz, eu quero voar independente de ter passagem ou não. Eu quero poder voar, os caras são ricos, falam assim, eu não quero mais ficar dependendo de aviação comercial. Os caras de companhia, a mesma coisa, uma questão de saúde sanitária, inclusive, de você ter recorrência. E junto com isso você teve condições de financiamento muito melhores. Na aviação comercial, acho que é desnecessário eu falar para vocês o que aconteceu, né? Ou seja, hoje você tem Boeing e Airbus com fila de espera de 10 anos para entrega, e a aviação regional, que é o foco da Embraer, você tem um detalhe. A antiga CRJ, né, que é a antiga Bombardier, foi absorvida para dentro da Airbus. A Embraer quase foi absorvida para dentro da Boeing. Esse deal não foi para frente. O que aconteceu hoje? A Embraer é praticamente monopolista aqui no setor de aviação regional. Por que não tem pedido acontecendo em aviação regional? Porque, normal, se você tem uma alta demanda, você vai aonde? Na aviação de larga escala, né, nos grandes aviões. Encher o pote desses caras, aí a gente vai começar a ver a aviação regional entrar. E aí, cara, não tem briga com um, dois, é um cara só. Então a gente acha que o próximo ciclo de investimento de capex das grandes aviadoras, das grandes companhias de aviação, vai ser em aviação regional, no caso a Embraer. E por último, né, na questão da defesa, você tem aí o KC-390, que hoje é o C-390, que foi um cargueiro desenvolvido há 8 anos atrás, né, com o financiamento do governo brasileiro, e que ele substitui o C-130, que é o Hércules da década de 70, ou seja, não teve nenhum outro cargueiro
que foi desenvolvida nesse tempo para multimissão do jeito que a Embraer é. Um é turbohélice, a gente está falando do avião a jato. Se você for pegar assim, questões mais geopolíticas, ou seja, investimento de percentual do PIB da OTAN ex-Estados Unidos, isso aqui está muito abaixo do que a meta. Esses caras vão ter que investir. Não é por acaso que Portugal, Polônia, Holanda, Bélgica estão comprando esse cargueiro. E a gente acha que isso aqui também tem um espaço gigantesco aqui para frente. Caramba. Em breve vai voar, então, hein? Olha essa piadinha pronta aí. Isso aí. Pior que gol da cola. Bom, quer trazer alguma pro Chico aí? O que você tá tirando aí, Mateuzinho? Olha, queria ouvir do Chico, né? Ele falou bastante sobre localismo, mas queria ouvir sobre outra empresa de aluguel que fornece um negócio que é menos sexy do que a Localiza, né? Que é a Mills. Queria que você contasse um pouquinho sobre ela. Acho que muita coisa aconteceu com a Mills, ela tá entrando num novo setor. É uma posição em comum que a gente tem aqui. Então eu ia comentar isso aí também. Então vai ser legal ouvir um pouquinho do Chico aí sobre essa tese. Ah, legal, Mateuzinho. Bom, a Mills é uma posição que a gente tem investimento na Kiron aí desde o início do fundo, tá? Também foi uma posição que a gente já chegou a ter ela pequena, chegou até ela no tamanho médio. Hoje ela é por volta aí de 5% mais ou menos aí da carteira. E é um caso que foi muito bom pra gente, assim, na hora que a gente pega a atribuição de resultados do fundo desde o início, ela é uma das top 5 aí que mais geraram contribuição, mesmo sempre sendo posição aí de pequena a média, e a questão do tamanho sempre foi mais por conta da liquidez, que a gente sempre não deixa crescer demais ali, porque enfim, ela negocia um pouco menos aí, negocia hoje em dia, sei lá, uns 10, 15 milhões de reais por dia, até hoje em dia tá melhor, mas no passado era menos, né? Bom, a Mills é um caso que é bastante interessante. Então, ela é uma empresa que tem um posicionamento líder no mercado de locação de plataformas aéreas, plataformas elevatórias, né? Que são basicamente ali máquinas que fazem com que você consiga deslocar uma pessoa e equipamentos para fazer um trabalho em altura, né? Então, no passado você fazia muitas vezes isso, né, com andaime, né? Então, sei lá, ia fazer a manutenção no teto lá de uma fábrica, né? Monta um andaime lá, enfim, para poder subir uma pessoa lá para poder fazer essa manutenção, e depois você passou a utilizar uma máquina mesmo, de fato, que vai lá e faz essa elevação, né? E aí a Mills é uma empresa líder, ela tem aí mais ou menos 30% desse mercado. Na verdade, ela tinha mais ou menos 20%, tinha uma outra empresa chamada Solaris que tinha 10%, tá? E as duas se fundiram na prática, então ela tem uma liderança aí de 30%, o segundo colocado acho que não tem nem 5%. Então, assim, o restante do mercado é bem pulverizado. E esse mercado é um mercado que a Mills foi uma das empresas pioneiras no Brasil para poder desenvolver ele. E foi um mercado assim, que teve uma dinâmica cíclica muito forte, especialmente na outra rodada que a gente teve de PACs, enfim, tudo mais do governo Lula e Dilma, né? Então você teve ali um boom de investimento. Muito desse trabalho em altura era feito quando você estava usando ali para obras, né? Principalmente obras de infraestrutura e tudo mais. A Mills, ela era uma empresa que também tinha ali ainda tem, né? Assim, uma área que faz escoramento para obra. Tanto hoje mais de infraestrutura, no passado fazia para obras normais também. Então é uma empresa que nasceu ali na década de 70 com essa divisão, e é um escoramento assim que você precisava de muita engenharia ali, que dizia ali a forma como é que você ia construir uma ponte, um túnel, enfim. Ela inclusive participou da construção de Brasília, a Mills. E de diversas obras dessas aí relevantes, Ponte Rio-Niterói, enfim, tudo mais. E aí, enfim, ela já tinha essa posição aí dominante, né, nesse mercado, e aí ela viu que o caminho futuro, né, você ia ter essa utilização de plataformas, começou a trazer esse negócio aí para o Brasil, se tornou a empresa líder, né, e teve um ciclo de investimentos ali muito relevante ali até 2014, mais ou menos, né. Então esse mercado ele foi muito relacionado à construção, assim, né, do ponto de vista de demanda, né, e a Mills, pelo menos, sempre foi muito focada nisso. Bom, 2014 vem a Lava Jato, né? Então, assim, esse mercado de obra, de infraestrutura, ele para completamente. E aí você teve um branco no salão mesmo. Assim, a demanda caiu assim absurdamente. A demanda da Mills tinha caído muito. Ela é uma empresa que tinha investido muito, estava até com algum grau de alavancagem. E aí realmente assim foi um branco no salão, né? Assim, a ação, enfim, teve uma queda muito relevante. Eu acho que
Deve ter sido mais de 90%. E aí, nesse processo, você teve ali algumas mudanças na gestão, né? Então, o Sérgio Caria, que ele era o diretor dessa parte nova, né, de plataformas, ele foi promovido a CEO da Mills. E aí começou a fazer todo um trabalho ali de, enfim, ajustar, né, a empresa, enfim, ao tamanho, à nova realidade do mercado. Foi necessário um aumento de capital. Nessa época também a gente fez um investimento com bônus de subscrição, né? Que você mencionou aí, Thiagão, também foi uma oportunidade que aconteceu lá atrás. Isso aí foi, sei lá, foi 2015, 2016, alguma coisa assim. E aí foi uma empresa que teve que fazer um trabalho muito importante ali de enxugamento e de conseguir desenvolver novas aplicações, novos usos para esse produto aí que é a plataforma aérea, né? E aí eles começaram a conseguir diversificar esse negócio. Então eles começaram a bater em indústria e falar, você usa andaime para poder fazer manutenção? Você não quer usar aqui uma plataforma que você vai conseguir ser muito mais rápido, mais produtivo? Para o segmento de varejo, para, enfim, diversos segmentos. Na prática, a construção foi se diluindo, né? E aí, ao longo dos anos, e depois com a fusão das Solaris e tudo mais, eles conseguiram gerar ali uma recuperação da demanda, aumento da taxa de utilização, né, dos equipamentos. Então é uma história fantástica, assim, você pega assim, nos últimos 5 anos, sei lá, a empresa devia dar um prejuízo aí, sei lá, da ordem de 100 e poucos milhões, depois foi 50 milhões, depois ela bateu o break-even, depois foi 100 e pouco de lucro. Ano passado já foi 250 de lucro, esse ano provavelmente vai ser mais de 300, então assim, é uma investindo novamente, né? Muito interessante, exatamente. Aí voltou a investir, né, porque durante muito desses anos aí, ela estava basicamente realugando essas máquinas que ela já tinha comprado, mas que estavam paradas, então foi um crescimento com pouca necessidade aí de investimento. E aí, assim, a empresa, na hora que você vai olhar, assim, do ponto de vista de posição de mercado, ela tem algumas similaridades ali com a Localiza, no sentido de que ela tem uma escala muito maior que a dos concorrentes. Então, na prática, ela consegue comprar os equipamentos aí mais barato, né? Então, assim, esse desconto na entrada, ele faz bastante diferença. É uma empresa que tem acesso a capital, então a maioria dos concorrentes não tem exatamente o mesmo acesso que ela a capital, então isso é bastante importante. Ela tem a distribuição nacional, então é uma empresa que ela tem filiais espalhadas por todo o Brasil, enfim, a maioria dos concorrentes também estão em algumas regiões, mas não consegue atender algum cliente que tem ali uma demanda nacional. Então, assim, a gente consegue ver ela com um posicionamento competitivo bem interessante aí, na hora que a gente pensa nessa parte de plataformas aéreas. E aí, o que aconteceu em plataformas, né? Assim, você tem as plataformas mais leves, né? Que você consegue ter esse uso aí para indústria, comércio, obras menores, enfim, tudo mais. E você tem um outro grupo que são as plataformas mais pesadas, que eram realmente mais utilizadas em obras de infraestrutura, enfim, coisas que você precisa ali de uma altura muito grande, né? E essa parte de obra, infraestrutura e tudo mais estava muito parado, assim, né? Desde a Lava Jato, a realidade é que o volume de investimento disso no Brasil diminuiu muito. E agora a gente está numa combinação, assim, que é muito interessante, porque a Mills ela já fez, enfim, toda a diversificação, então ela já conseguiu ter uma boa ocupação ali, né, dos equipamentos, das máquinas, já gera resultado. Tem uma parcela das máquinas que são essas mais pesadas, que ainda estão rodando com uma utilização aí de 50%, talvez um pouco menos. E agora a gente está começando a ter, de fato, mais tração nessa parte do investimento de infraestrutura. Seja porque as concessões que foram feitas aí, enfim, durante aí o período do Tarcísio e tudo mais, estão começando a gerar agora a demanda, né, por essas obras aí que foram feitas, e até o PAC 3, que, enfim, ali você tem algumas coisas, assim, sei lá, você fala assim, o trem São Paulo-Campinas, enfim, não sei se isso sai do papel ou não sai, mas se sair vai ser, sei lá, daqui a 3, 5 anos vai ser uma coisa que demora, né? Mas, por outro lado, ali no PAC 3 tem uma parcela bem importante ali de dinheiro para obras que ou estavam paradas ou semi-paradas. Então, assim, obras que estavam andando num ritmo muito lento, por questão de dinheiro, principalmente, e você tem a liberação da verba. Então, a gente acha que uma parte dessas obras você já começa a ter um impacto relevante em 2024. Então, a nossa expectativa é que essas máquinas mais pesadas que estavam ociosas, elas vão começar a ter uma utilização grande aí. Isso ainda não está tão refletido no resultado da Mills, a gente acha que pega agora. Então esse é o lado de plataformas aéreas, que eu acho que é a maior parte ali do resultado, né? É o ponto mais importante. Do outro lado, você tem a parte de linha amarela, então é um segmento novo, que ela entrou aí através de uma aquisição, ela está aí há mais ou menos 1 ano nesse negócio.
Ela comprou uma empresa que era mais focada ali em prestação de serviço para agronegócio, né? Então, assim, fazia muita coisa ali para Raízen, né? Movimentação ali em terminal de açúcar, no porto. Triengel. Triengel, exatamente. E aí eles compraram, enfim, começaram a aprender, entender ali um pouco melhor desse negócio. Tem uma dinâmica que é um pouco diferente da plataforma aérea. Tentaram fazer, para poder reduzir a ciclicalidade da Mills, focar nesse negócio em contratos de longo prazo. Então, na linha amarela, ela está muito focada ali em coisas com contratos aí de 2, 3 anos, às vezes até um pouco mais. Na plataforma, o uso é mais curto, né? Então, naturalmente, você não tem ali essa mesma recorrência. E eles estão, enfim, com um plano bastante ambicioso aí de investir bastante nessa parte de linha amarela. Acho que vai absorver muito do investimento aí do que eles têm para fazer agora nos próximos anos. Então a Mills a gente acha que é uma empresa que tem um espaço assim muito grande aí para poder crescer, para poder alocar capital numa taxa de retorno bastante atrativa. Também é uma empresa aí que a gente vê com um ROI, né, acima de 20%, que ela tem conseguido entregar. Numa posição competitiva super interessante. A gente gosta bastante do Sérgio Caria ali, que é a pessoa que vem tocando o negócio aí nos últimos 8 a 9 anos. E tudo isso a gente vê no múltiplo aí perto de 8 vezes lucro, né? Então, assim, ela é aquela combinação de um potencial de crescimento mais alto, retorno alto e o múltiplo baixo, né? A nova Localiza. Oi? A nova Localiza? Ela é mais cíclica que a Localiza, né? Então, assim, eu acho que, obviamente que eu tenho muito mais receio, né? Se você tiver uma inversão cíclica ali da demanda, assim, do negócio da Mills do que em relação à Localiza, que eu acho que você tem menos ciclicalidade, mas é uma combinação muito interessante, assim, porque eu acho que é uma empresa que dá para crescer 20% mais aí por alguns anos, mantendo essa taxa de retorno aí que a gente está vendo acima de 20%, e num múltiplo muito atrativo, assim, né? Ô Chico, ouvindo a sua tese aí de Localize, até de Mills, né? O Matheusinho fez essa brincadeira e já não sei se cabe essa comparação, mas quando você investe numa empresa para colocar na carteira, me passou a impressão que você busca sempre novas Localizas. Mesmo. Por mais que o modelo de negócio seja completamente diferente, mas você busca empresas que você vai ficar, como você disse, de 3 a 5 anos, mas podendo ficar muito mais tempo que isso, né? O próprio caso da Localiza aí tá com você desde pré-Kiron e tudo mais. É isso mesmo? Assim, quando a gente vê uma empresa na sua carteira, a gente pode entender que, isso aqui, ele vê um pouquinho de Localiza ali, ou sei lá, ele vê essa empresa para ficar por muito, muito tempo. É isso ou há espaço para uma certa, alguma coisa tática? Salomão, assim, o desejo, se eu conseguisse achar 15 a 20 empresas, né, assim, como a Localiza aí, enfim, acho que a gente tem alguns outros exemplos também na carteira aí de coisas que a gente tem há muito tempo, né, TOTUS, enfim, tem outros nomes aí que eu acho que são bem interessantes. Eu gostaria, tá, mas a realidade, ela é mais difícil do que isso, tá, então, assim, eu acho que tem muitos nomes, às vezes, que a gente encontra e que eu acho que talvez não necessariamente vai ter essa composição por um período tão longo. Então, assim, na hora que a gente pega, assim, por exemplo, empresas de commodity, né? A gente, naturalmente, sempre teve uma exposição menor ali do que o índice, do que a média, do que a gente vê nos índices de mercado, pelo menos, né? Assim, a esse tipo de negócio. Mas esse tipo de negócio, assim, a gente sabe que você tem uma ciclicalidade presente ali, muito inerente, né? Então, para a gente é bem claro, assim, que a gente tem onde está o preço claro de entrar, o preço claro de sair. Uhum. Às vezes, até na empresa de commodity, a gente consegue encontrar umas histórias dessa em que você tem o micro ali com uma composição muito boa de alocação de capital, enfim, tudo mais. Mas se a commodity estiver muito alta ali, né, num momento ali muito favorável, a gente tende a reduzir, a evitar, e geralmente quando a commodity está muito baixa, as expectativas estão mais baixas, é o momento onde a gente prefere estar um pouquinho mais exposto, né? Então, sei lá, você pega uma PetroRio, por exemplo, né, da vida, eu acho que ela pega, assim, um pouco esses dois elementos, né? Essa é uma empresa que a gente investe aí, sei lá, mais ou menos uns 3 anos, é uma empresa que produzia 25 mil barris de petróleo quando a gente entrou, agora, aí, último mês, aí tá produzindo na casa de 100 mil, a nossa expectativa é que até o final do ano que vem produza 150. Uhum. Então, assim, ou seja, é uma história que você tem ali um crescimento muito interessante, uma história muito legal ali do ponto de vista de alocação de capital, enfim, deles
comprarem, enfim, ativos, né, próximos, a utilizar a estratégia do tieback, né, que é usar uma plataforma só para 2 campos diferentes, uma coisa que já existia aí em vários lugares do mundo, não era feito no Brasil, eles foram pioneiros em fazer isso. Então, assim, é uma história ali que a gente consegue ver, por exemplo, essa composição acontecendo, né? Por outro lado, assim, o petróleo, né, é um negócio que a gente vê lá e não sei, assim, dizer exatamente qual vai ser o ciclo, mas na hora que eu vejo o petróleo ali, sei lá, beliscando $60, 55, a minha intuição diz que ele tá baixo, tá? E eu não sei dizer quando e por quê e como vai subir, mas assim, geralmente quando isso acontece, as ações caem e intuitivamente eu acho que é baixo, e na hora que ele vai beliscar lá, sei lá, 100, 120, a minha intuição diz que tá alto, tá? Assim, então, assim, eu tendo a reduzir. Então, assim, a gente... E hoje tá no 80, né? Tá bem no meio do caminho, assim. E aí, na PetroRio, a gente fica meio tranquilo que eu faço a conta, assim, com 80 e com os ativos que já estão lá dentro e tudo mais. Eu consigo ver ela gerando aí um free cash flow yield de, sei lá, 20, 25%, né? Então, eu acho que mesmo no 80 ali, eu acho que a margem de segurança ela é bem interessante. Mas, de novo, né, assim, na hora que você pensa commodity, né, assim, a gente tem que ter esse elemento um pouco mais tático, enfim, né, porque o ponto determinante do valor dos negócios, a resposta honesta é não sei, e vou tentar tal quando eu acho que tem alguma simetria que é positiva a favor, entendeu? Então, é um pouco isso, assim, Salomão, eu acho que a gente gostaria de buscar sempre essas coisas para a gente poder carregar muito tempo, mas a gente tem a honestidade intelectual para saber que alguns ativos que a gente tem, eles têm menos essa característica e outros têm mais, entendeu? Até ser uma matéria legal do Financial Times esse fim de semana sobre o Brasil virar o 5º maior produtor de petróleo do mundo. Legal, começa a aparecer um pouco para os gringos também. Mate, a gente tem, infelizmente, aqueles dias de horário contado em estúdio, para quem acompanha, né, fica, pô, mas vai dar limite. Semana de feriado ferrou, cara. A gente vai gravar, tem sempre 4 dias da semana, tem que competir com todo mundo. Mas a gente tem algumas perguntas aqui, Mate, não sei se você quer trazer alguma delas aí, você tinha colocado essa aqui que eu achei bem legal, enfim, tem alguma coisa aí que tá na ponta da língua que você não quer deixar eles irem embora? Sem perguntar? Pode ser. A gente tá falando com 2 caras com 20 anos de mercado, bastante, que já passaram por diversos ciclos de mercado, e a gente tá passando por um ciclo difícil, né? Queria que vocês contassem um pouquinho do que aprendizado que esse ciclo tá trazendo e para vocês. Se quiser começar, Thiagão. Pergunta difícil, você podia começar pelo Chico, né? Mas vamos lá. Cara, aprendizado tem todo dia. Assim, eu acho que olhando as empresas que você acerta, as que você erra, e aqui você erra, custa muito caro. Esse ciclo especificamente, eu acho que a grande lição que a gente teve, cara, é que os ciclos podem ser um pouco mais longos do que você aguenta carregar com o seu passivo, e eles podem combinar, às vezes, um ciclo ruim do seu próprio business, né, que no nosso caso é o business de gestão de negócio, de recursos. A gente nem falou disso aqui, mas, cara, o ciclo de gestão de recursos, eu não me lembro em 20 e tantos anos de mercado de ver um ciclo tão ruim como esse. Gestão de recursos, você diz indústria de fundos. Indústria mesmo. De fundos como um todo, não estou falando só de equities. Equities a gente já está meio tarimbado, né? Casca dura já equities é um negócio um pouco mais difícil, mas esse ano para multimercado, para a indústria como um todo, eu não me lembro de ter visto um ano tão ruim. E aí, assim, qual que é o desafio? Só um comentário sobre isso, né? A gente fez um episódio onde a gente trouxe 2 gestores multimercados que estão indo muito bem, estão meio que na contramão, né, dos resultados e também de captação, né? E um deles já saiu a notícia que ele vai descontinuar a gestora porque deve ir trabalhar em outra gestora. Então, até para quem está indo bem, tá difícil manter o business, né? Então, realmente tá um ano bem difícil aí para o multimercado. A competição tá muito dura, né? Não é uma competição intramercado. No final do dia, é óbvio que eu e o Chico, a gente tem 2 fundos aqui, a gente acaba se encontrando em alguns rankings, mas no final do dia, o principal concorrente nosso são as não tributadas, as isentas, cara. Isso aí é uma... Bom, enfim, se a gente for pensar em reforma tributária, cara, isso é um negócio absurdo que você ainda tem, né? Um ativo livre de risco com incentivo fiscal e com prazo de resgate baixo. Cara, você pega o livro de economia e rasga, porque tudo ao contrário do que você deveria fazer, né? Você deveria premiar prazo, deveria premiar risco, e você faz o contrário. E a indústria está lutando contra isso, e aparentemente está lutando meio sozinha. Enfim, eu acho que o grande aprendizado desse ano é
além de você ter que dosar o seu portfólio sobre risco, sobre tempo de maturação das teses, você também tem que considerar muito essa questão do passivo. Será que o seu passivo aguenta? Pô, quanto que eu tenho de convicção de botar um case que vai maturar 5 anos para frente se, cara, todo mês a indústria está tomando resgate? Isso é esse, a gente tem que saber dosar esse tipo de coisa também. Acho que esse é o aprendizado mais duro desse ano. Não é desse ano, né? Para a equity está sendo do ciclo. Cara, acho que o ponto do Thiago com certeza é super válido. A gente pensa bastante aí nisso aí também. E em cima disso aí também, um ponto que a gente vê, não só desse ano, mas desse movimento que a gente está vendo aí dos juros, né? Especialmente fora. Acho que também tem uma reflexão assim, importante como investidor, né? Assim, eu, pelo menos, como falei, né? Estou no mercado há 20 anos. E até se a gente extrapolar assim, para os últimos 40, né? A nossa formação, assim como um todo ali de investidor, foi majoritariamente em momentos em que a gente tinha juros declinantes, né? Isso falando do ponto de vista global, né? Então, os 20 anos que eu passei, teve alguns momentos ali de spike, mas assim, se a gente for pensar assim, ao longo do tempo, era o juro para baixo, né? E você volta, enfim, o histórico, né? Eu não vivi, aprendi só em livro, mas na hora que você pega ali, desde o final da década de 70, né? Até o momento em que eu entrei no mercado, era uma história mais ou menos parecida, né? Então, assim, eu acho que muito do DNA nosso, da nossa formação como investidor, as histórias que a gente aprendeu, o que deu certo, enfim, como alocar capital, no final das contas, esse pano de fundo macro, ele estava meio presente e era um negócio assim meio dado ali como a realidade, né? E aí você vê essa movimentação, né, do que a gente tem vivido, né? Assim, pô, pega esses últimos, sei lá, 3, 4 meses, né, em que você teve essa empinada, né, das treasuries, né? E o estrago que isso fez assim no mercado, em todos os preços, né, em tudo, a gente tem uma reflexão, fala, cara, talvez a gente pode estar num momento onde vai ter uma realidade diferente para frente, né, assim, que vários dos componentes que fizeram a gente viver um mundo ali de juro declinante ali, uma tendência meio secular, né, de certa forma, talvez ela vai ser distinta, né, e aí isso eu acho que pode ser que faça com que vários pontos aqui do framework, da forma como a gente pensa as empresas de investimentos, ele talvez seja diferente, entendeu? Assim, o que funcionou para trás vai ser diferente do que vai funcionar para frente, né? Assim, então, na hora que a gente fala aqui, por exemplo, de coisas aí que cresceram com composição de capital e tudo mais, com fluxo mais postecipado, muitas dessas coisas deu muito certo, né? Assim, na hora que a gente pega assim durante esse período. Mas estava nesse pano de fundo do juro declinante. Talvez não seja exatamente a mesma questão, né? A própria questão da inflação, assim como um todo, né? Assim, parte do pano de fundo do juro declinante foi um período de inflação declinante, né? Então, assim, globalmente falando, né? Se a gente falar para frente que, não, talvez a pressão inflacionária é um pouco diferente, talvez vão ser outros negócios também, que vão ser outros tipos de negócios que vão ser vencedores, né? Então, eu particularmente, eu tenho gastado bastante tempo assim, refletindo, pensando nisso e tentando ver o que precisa, talvez, adaptar ao framework, se de fato se confirmar que essa é uma realidade, uma tendência nova aí, que, enfim, que possa durar décadas, enfim. O Howard Marks escreveu recentemente sobre isso, né? O Sea Change, né? Sea Change. Ele até traz foi de 20 para 0, né? A taxa de juros nos Estados Unidos ao longo dos 40 anos, né? Que tiveram alguns movimentos de alta, mas foi totalmente declinante. Quando começou a subir, veio a Covid e derrubou de novo, né? Enfim. Então, num momento como esse, né? Até o Caio comprou fazia muito sentido, né? Porque você sabia até que, bom, em algum momento o juro vai cair de novo, no longo prazo isso aí é bom para a bolsa, enfim. E num mundo de juro zero ou bem perto de zero, o investidor também fica mais paciente, né? Esses produtos, por exemplo, como o Thiago falou, né? Isentos e tudo mais. Se o juro é baixo, o investidor não tem tanto interesse. Por outro lado, cara, por outro. Desculpa te interromper, Salomão, mas tem um ponto disso que o Chico falou que eu acho que é extremamente importante, mas se fortalece muito a questão das empresas que já têm acesso ao mercado de capitais. Então você pega, por exemplo, toda a disrupção que a gente viu acontecer nos últimos anos, que foram fintechs, empresas de tecnologia que tinham easy money, não tem mais. Você pega, cara, uma Localiza da vida. Pô, legal, cara, mas quantos apps vão aparecer por aí agora com dinheiro de graça? Não é mais esse freelance, entendeu? Então, acho que para bons negócios, cara, esse negócio ainda vai dar uma barreira de entrada muito grande. Bom, vamos pro ping-pong, Mate? Bora, tive várias ideias pra nossa comunidade, viu? Pra falar aqui, ó.
PetroRio, 3R recôncavo. Cunha não falou de Zamp, mas seria legal trazer pra falar de Zamp. Embraer, papo focado em Embraer. Tem muita Embraer coisa, hein, eu gostei Salomão? bastante, né? Eu ia falar até de PetroRio, a gente gosta da 3R. Que é tipo uma PetroRio. É a futura. Ainda é um pode. Não, e tem uma tese aqui que vocês colocaram na pauta, do Burger King. Bom, tem muita coisa aí para um papo a mais, mas agora vamos lá pro ping-pong, que a gente tem as perguntas do livro, da música e do convidado. Gente, VaptVupt, só pra gente conseguir respeitar o horário aqui. Primeiro os livros, que estão todos em mmakers.com.br/biblioteca. Vou intercalar Cunha e Chico, tá? Primeiro, o livro de mercado. Qual livro você recomenda, Cunha? Cara, eu tô lendo O Mundo à Venda. Já faz um tempinho que tá difícil de ler, com earning season, então complica, né? Mas é um livro que fala um pouco da história das tradings de commodity e pega um contexto que eu acho que é bem importante pra gente entender o mundo daqui pra frente, que foi o final da União Soviética, ou seja, um mundo que estava se abrindo e agora a gente está vendo o mundo se fechando de novo, né? Então, como é que esses caras ganhavam dinheiro com as arbitragens, comprando o estoque da União Soviética de coisas que os caras nem imaginavam que tinham. E agora a gente está vendo um movimento contrário, ou seja, o mundo se fechando, ficando cada vez mais em blocos de novo. E o que pode trazer disso aí? Acho um livro bem bacana. O livro que o Kellet trouxe também. Falar. Pô, eu li. Tem que arrumar muito outro. Bom. Bom. Não, mas isso já é chancela. Chancela. É sensacional. É o único consenso que a gente segue. Recomendação de boa. Chico, e você? Olha, eu fiquei pensando bastante. Tem muitos livros, né, interessantes. Na hora que fala assim, livro de mercado, né, assim, tentando pensar para a pessoa que, enfim, quer entender os conceitos de investimento, eu vou falar um que é meio batido aqui, que eu acho que eu já ouvi outras pessoas recomendando, mas volto pro Howard Marks lá de novo, o The Most Important Thing, né? Assim, eu acho que pensar assim como um guia básico ali de como investir, você não tem nada para ler, vale a pena pegar, reler, que é um resumo, né, assim, de todas as cartas que ele foi escrevendo ali e é absurdo ao longo dos últimos que 40 anos. Eu toda a carta dele que sai eu leio, gosto, enfim, bastante. Então, eu acho que apesar de, enfim, já ter sido recomendado aqui várias vezes, eu acho que como livro de mercado é indispensável. E ganha a versão em português, é o mais importante para o investidor, aí tá boa do Howard Marks. E um livro tema livre, Tiagão? Tema livre? Cara, eu gostei bastante daquele do Phil Knight, do Phil Dog, aquele do Put Your Heart On It também, do cara da Starbucks, é muito bom. Acaba sendo meio de negócios também, né, mas eu acho que ele traz um olhar sobre o empreender, que, pô, pra gente que tem um negócio, cara, assim, é uma brisa de ar, assim, você fala, cara, eu tô empreendendo no meio de uma baita crise aqui, um país que, puxa, é volátil pra caramba, aí você vai ler a história dos caras. O cara vendia tênis do Japão, o cara do Japão quebrava o contrato com ele tava lá ferrado nos Estados Unidos, não tinha produto pra vender, vou fazer um solado aqui numa máquina de waffle. E você olha e fala, realmente não tô tão ferrado assim, né, cara? Eu boto fé nesse aprendizado que traz, porque quando a gente virou pro Market Makers, né, acho que essas leituras, esses aprendizados pra gente que agora também tá empreendendo, faz muito sentido. Chico, e você, qual a sua recomendação? Eu também sou aficionado assim, com biografias de empreendedores, histórias empresariais. Assim, eu já li muitas. A que eu estou lendo agora, atualmente, estou achando muito legal essa nova do Elon Musk, do Walter Isaacson. E aí ali é isso daí também, sabe? Você vai vendo essa questão de empreender, né? Assim, pega no caso dele, né? Enfim, vendeu lá o PayPal, tinha colocado um bom dinheiro ali no bolso, e aí, cara, o cara sai para poder fazer uma empresa de foguete espacial, né? Assim, é uma coisa muito interessante, assim, como é que ele encontra, né, assim, um ramo de negócio mal visto, né? Que é, pô, existe um mercado aqui de lançamento de satélites e tudo mais. Não, mas você tá fazendo um negócio disso? Não, o meu objetivo é levar as pessoas para Marte, isso aqui é só um meio, entendeu? Então, começa ali, conta a SpaceX, enfim, e a própria Tesla e tudo mais, e assim, eu particularmente tô achando fantástico, recomendo, e enfim, tem vários outros, acho que o Shoe Dog, que é esse aquele aí. Que você recomendou também das entrevistas é muito bom, cara. Lembra que você tinha falado aqui, acho que é da Piauí? Sim, esse é muito bom, Bilhões e Lágrimas. É muito bom, da Consuelo Diegues também. Uhum. Enfim, tem uma quantidade grande aí de histórias aí empresariais que eu gosto bastante.
Agora, não leia. Livro pra morrer antes de ler. Cara, eu não vou dar um nome, eu vou dar um tema. Eu acho que essa questão sei lá, home office, acho que foi um tema que ficou muito batido aí durante a pandemia e teve muita porcaria sendo escrita, de acreditar que a gente ia ter ganho de produtividade. No nosso negócio especificamente, eu realmente não acredito nisso. A troca de ideias, eu nunca vi uma boa ideia ser gerada numa reunião de Zoom. Sempre na discussão ali, cara, você viu tal coisa? Peraí que eu vou entrar no Zoom, vou marcar uma reunião com você para falar de um livro ou de uma ideia que eu li no jornal. Não acontece. Toda boa ideia é cortada por seu microfone tá desligado. Exato. E começa num cafezinho. E também outra temática, aí eu não acho que a temática em si tá distorcida, mas eu acho que tem muita porcaria sendo dita sobre isso, que é ESG. Eu acho que tem muita coisa ruim sendo escrita sobre isso. E é uma pena, porque é um tema super importante, relevante para frente. Mas eu acho que o enfoque que está sendo dado está completamente errado. E você, Chico? Eu também falasse um pouco de tema e forma, né? Assim, eu particularmente eu não gosto muito desses livros assim de autoajuda, que o cara, enfim, pega ali algum problema, alguma coisa assim específica, né? E tenta criar ali a solução mágica, assim, faz uma coisa totalmente simplista e tal. Eu não gosto disso. Eu não gosto de livro que é escrito assim de uma forma muito enrolada. Então, tem livros que às vezes o tema é muito interessante, mas o cara escreve de um jeito tão enrolado, demora tanto para poder chegar ali na conclusão, ou repete a mesma coisa tantas vezes que eu acabo desistindo, tá? Então, eu acho que assim, tem N exemplos aí, mas basicamente eu tento evitar. Quero nome, só um exemplo. Quero nome. Sabe que eu tô lendo? Fala de um gringo, né? Que aí pelo menos o cara não fica bravo com a gente. Vou dar um exemplo assim de um livro que eu acho o conteúdo fantástico. O autor, eu acabei de elogiá-lo aqui no Elon Musk. E aí, por exemplo, pega assim a biografia do Ben Franklin, do próprio Walter Isaacson. Uhum. A biografia é sensacional, tá? Assim, não tenho o que falar da história, o conteúdo e tudo mais. Mas assim, a forma ali como ele escreve é um pouco aquele inglês da época do Ben Franklin, né? Assim, ele incorporou a temática, vamos dizer assim. E fica enrolado, assim. Eu vou te falar que você precisa de um esforço adicional grande ali para poder engatar, enfim, e absorver esse negócio. Então, não é nem pelo conteúdo em si, mas a forma, enfim, gosto de alguma coisa que é escrito assim de uma forma mais direta, mais fluida. Beleza. E agora, direto e reto, uma música e por quê? Cara, música tem que ser Lithium, né? Depois arrumar uma outra pro grafite. Nirvana. Nirvana Lithium acho que vai bem. Boa. Mas é engraçado, né? Porque essa música, Lithium, ela tem um efeito de antidepressivo também. Ela não é por conta do lítio pra bateria. Né? Mas é uma temática mais pesada. Kurt era visionário. Mas acho que tem a ver também. E você, Chico? Pra mim, Só os Loucos Sabem, do Charlie Brown Jr. Caramba, Chico, agora você ganhou 10 mil pontos ali no rating, Salomão Ratings. Só os Loucos Sabem, do Charlie Brown. E um convidado que vocês gostariam de ver? E por que a música? Ela é uma música que ela fala de amor, assim, né? Mas eu, particularmente, eu até falando um pouco, né, dessas histórias empreendedoras, tudo que a gente tá falando, tem aquela parte que ele fala, né, assim, que para quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião, e por isso os loucos sabem, né, assim, eu gosto muito, assim, desse trecho. Eu acho que ele se aplica não só ao amor, mas também a vida, né, tudo ali que você quer fazer, entendeu? Excelente. E Charlie Brown é uma banda que eu gosto, enfim, desde a minha adolescência, gosto de diversas músicas, mas, enfim, essa daí eu acho que é interessante. Muito bom, Chico, muito bom. Agora, para fechar, o convidado. Quem vocês gostariam de ver aí sentado no lugar de vocês, conversando com a gente? Cara, Ana Cabral Gardner. Essa aí... Eu acho que você já tinha recomendado. Eu fui atrás dela, viu? Só que a agenda não casou. Ana Cabral. Chama ela ano que vem, que eu acho que vai ser uma baita de uma conversa. Boa. Ana Cabral, a fundadora da Sigma. Da Sigma. Boa. E você, Chico? O Eugênio Mata, chairman da Localiza. Pô, isso aí é só ele querer, porque a gente já quer. Boa. E a gente tem feito uns papos com diretores e tal. O último episódio com o CEO da B3 foi bem legal disso aí. Uhum. Bom, gente, daria para falar mais vezes sobre mais assuntos, mas eu acho que o grande lição desse episódio que eu gostei muito foi dessa filosofia de investimento de longo prazo, essa cabeça de longo prazo, seja com uma posição que ninguém olha, né, no mundo ali do lítio, seja até numa posição que
até mais conhecida, mas como uma empresa que há tanto tempo entrega bons resultados, pode continuar te surpreendendo, né? Enfim, acho que o caso de Sigma e de Localiza trouxeram muitas lições aqui e também todas as outras coisas que a gente abordou nesse papo, né, Matheusinho? É isso aí. Bom, então só agradecer aí, Chico, brigadão. Thiagão, brigadão. Matheusinho, sempre um prazer. Sempre. Se você gostou desse episódio, dá aquele joinha, fortalece o nosso trabalho, leva esse conteúdo para mais gente, enfim, Market Maker está querendo crescer ainda mais, então, por favor, também se inscreve no canal se você está chegando agora e acompanhe sempre nossos conteúdos. Toda quinta-feira, 18 horas, tem episódio aqui e também tem os vídeos que saem ao longo da semana aqui na nossa transmissão do YouTube. Se você está vendo pelo podcast, também dá para comentar, deixar ali seu rating sobre o episódio. Semana que vem a gente está de volta. Um beijo grande e tchau! O Market Makers é um podcast no qual convidados debatem sobre teses de investimentos e macroeconomia. As teses e assuntos debatidos têm como objetivo único fomentar a educação financeira por meio do compartilhamento de opiniões e experiências de especialistas da área. Por isso, não devem ser encarados como recomendação de investimentos aos seus ouvintes. Para receber recomendações oficiais dos nossos analistas, acesse a comunidade Market Makers, que é o canal onde disponibilizamos relatórios de análise e nossa carteira recomendada de ações. Clica no link que está na descrição desse episódio para saber como participar.